Fala pessoal, começando aqui mais um Mindset Podcast. Hoje nós estamos aqui com o nosso Kevin, o cara que é nutricionista, o cara que veio cuidar da nossa saúde, que eu e o André aqui, 2 obesos. Depois que casou aqui. Já era, né, pai? Casou, já era. Depois do Júnior que veio aqui pra gente começar a fazer exercício, agora o Kevin pra cuidar da alimentação. Fazer da dieta. Não, mas a gente vai sair desse buraco aí. O Júnior veio antes, então já? Legal. Tanto que a gente vai fazer uma parceria depois, né? Vocês dois tentar juntos. trazer os dois juntos. Que a gente vai fazer algum... Aí um vai puxar alguns sargento clientes do seu lado, dizer assim, não, exercício não presta não, só tem só alimentação. O outro, não, pode comer qualquer coisa, faz exercício. Mas pessoal, a gente está trazendo bastante conteúdo aí para vocês, ajudem a gente, sigam o canal, acho que é seguir também, não, se inscreva no canal, siga lá no Instagram, comenta também aí, manda pergunta. A gente tem pergunta hoje, tá? Nutrição, tem pergunta hoje? Tem pergunta. Ative o sininho também. Ative o sininho, faz tudo aí. A gente geralmente pede no final, mas no final ninguém tá mais assistindo. Então, É verdade. vamos no início. Vamos no início, vai que dá certo. Logo, né? Exatamente. Então, beleza. Kevin, prazer ter você aqui, cara. Prazer. Muito bom ter um profissional assim, de grande porte, estatura aqui nesse podcast. Tentando. Se apresenta aí, fala pro pessoal quem é você, de onde você veio, sua idade, sua formação. Fala aí. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Obrigado aí pelo convite de vocês. Então, vamos lá. Eu fiz faculdade no NASP, campus São Paulo. Eu tenho 30 anos, nascido em Santos, santista. Eu acho que até meio vergonha de falar isso, meu time tá ruim pra caramba. Ontem tomou um sapeco do São Paulo, roubado. Fiz pós-graduação de nutrição vegetariana lá no NASP também. Atualmente eu trabalho com esse campo de vegetarianismo, estilo de vida e nutrição esportiva. Então eu faço parceria com o CrossFit também, que eu faço um preço especial para a galera do CrossFit. Também tem academias que eu faço vínculos e meus clientes particulares, né? Atualmente eu presto serviços também para o Colégio Adventista de Santos e também de Praia Grande, pela empresa chamada Piquenique, né? Que é uma terceirização. Legal. E também faço consultorias. Então, basicamente é isso. Caramba. E como é que é essa área da nutrição, cara? Porque assim, dá pra você... É uma área mal empreender? vista, né, cara? Porque você chega lá tem que tirar um monte de coisa, né? Você já chega lá, o cara já É o tira chato. isso, tira Já corta, aquilo, já você não corta. pode comer isso aqui, você não pode comer aquilo ali. Chegam uns caras chatos assim. Cara, a gente chama isso de nutricionista terrorista. Sabe que é xiita, você chega aterrorizando. Você não pode comer pão, você não pode comer ovo, você não pode fazer nada, você não pode comer uma pizza. E aí no final você vai viver de quê? De fotossíntese, né? Não vai fazer mais nada. Então às vezes a gente até zoa que esses nutricionistas são aquele xiita, né? Mas o que a nutrição mais aponta hoje não é você focar apenas no alimento, mas mudar o estilo de vida da pessoa e como ela encara a alimentação. Que isso faz toda a diferença. Porque a pergunta não seria se eu posso ou não comer pizza, por exemplo, mas sim em que quantidade estamos falando. Estamos falando de 1 a 2 fatias ou uma pizza inteira? Estamos falando de pizza toda segunda e quinta? Ou estamos falando de uma pizza uma vez por mês, um final de semana sim, um final de semana não? E o quanto eu posso gastar com isso, por exemplo, de calorias no treino? Exatamente. Por exemplo, estamos falando de uma pessoa que é ativa fisicamente ou uma pessoa que já é sedentária. Então são muitas questões do que apenas, não coma pizza. Então eu não gosto dessa linha de exclusivizar os alimentos. Não sou muito dessa, não. Porque fica chato, né? Às vezes você quer comer uma pizza, um lanche, alguma coisa do tipo. E não é sustentável, porque, imagina assim, tu já tem um estilo de vida. Pá, eu como, junk food, McDonald's, BK e tal. E se você excluir totalmente aquilo, a pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela não adere àquilo. Ela espana. Então, tem muito caso assim, o cara faz a dieta da sopa. Come sopa, tem essa dieta. Que come no café da manhã sopa, no jantar sopa. O cara rota a sopa. Nossa. O cara fica uma semana focado nessa dieta. Sim. Aí o cara vai na balança, caraca, emagreci 2 quilos, emagreci 3 quilos, pô, vitória. 2 semanas, a mesma coisa. O que acontece? Na terceira semana passa em frente ao McDonald's.
Aí, olha ali, pá, KFC. Cara, aí o que acontece? A pessoa vai lá, escorrega no KFC, come pra caramba, chuta o pau na barraca, e aí depois sobe na balança, putz, tudo que eu tinha conseguido, pô, voltou tudo atrás. É isso mesmo. Vou criar uma polêmica, você vai me permitir? Não. Ixi. Cedo, Aí. nem começou. Começou nem 10 minutos, falou galera, falou. Não, porque ele falou um negócio de McDonald's, ele veio numa outra situação que me leva ao pão. E a pergunta é, Manda. Mayra Card tá errado então na questão do pão do Arthur no BBB? Senhor, De que não que é comer pão? É. Porque Cara. no caso dela restringe açúcar, um monte de coisa que ela comenta na dieta dela. E é super caro fazer tudo aquilo lá. Sim. Tá errado, tá certo, como que a gente tem que fazer? Cara, esse bagulho de errado e certo, eu sou meio... Pá, cada um tem as suas opiniões e Sim. forma de atender. Eu mesmo, no meu Instagram, tô fazendo um post exatamente pra pegar esse Link esse link do campeão do BBB sobre o pessoal do pãozinho e tal, falando sobre mitos e verdades sobre os pães, né? Então eu já tenho algumas informações sobre isso, assim, casou até. Por exemplo, tudo depende do objetivo da pessoa. E em que nível do estilo de vida ela tá. Mas, em resumo, pra galera, né? Estamos falando que pão. Estamos falando um pão francês, estamos falando um pão de forma, estamos falando um pão integral. E integral é integral mesmo. Porque tem uma vez que eu fui fazer um post que você vai dar uma olhadinha assim, como eu sei que um pão é integral, né? Você olha ali no rótulo e o primeiro ingrediente tem que estar farinha integral. Sim. Depois pode até ser farinha branca, que eu falava 50-50, 50-50. Mas o primeiro tem que ser farinha integral. Por quê? Na tabela de nutrição, o primeiro ingrediente é o que tem mais. Ah, entendi. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui, só trocando um alimento, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu tava fazendo uma consultoria, né, para um cliente, ele queria comer requeijão, porque ele queria passar algo no pão e manteiga tava muito calórica, ele queria ir pro requeijão. Pô, Kevin, qual requeijão eu vou comprar e tal? Aí o requeijão lá, 7 contos, 6 contos e um R$3. Caraca, dá pra comprar 2, mano. Oh, com certeza. Já era, torar ali. Aí eu fui olhar, né? Primeiro ingrediente, o que tem mais? Sabe o quê? Água. Água. Primeiro ingrediente, água. Segundo, gordura. O quinto ingrediente era o leite, que era a base Sim, de um do requeijão. Tá ligado? Sim. Então, a questão do rótulo é muito importante. Então, voltando do pão, então o primeiro ingrediente que é o mais importante, que é a farinha integral. Tem vezes que o pão tá lá escrito farinha, pão integral, mas o primeiro ingrediente não farinha branca. de trigo farinha branca. branca enriquecida, que é a farinha branca. Então, tem essa questão também. Então aí, tipo, e o açúcar? Tem esse problema mesmo que... Cara, o açúcar aí é bem complicado. Porque, de novo, estamos falando de que açúcar? Estamos falando açúcar branco ou nós estamos falando do açúcar mascavo, açúcar Eu demerara? acho que, se a gente for entendeu? levar em consideração, acho que o açúcar branco que é o que todo mundo usa. Por exemplo, na verdade o açúcar branco, você vai no escritório, você toma café, você tem o branco, você vai na manicure, na pedicure, que importa, você vai pegar um branco, Você no tem dentista toda você vai a razão. no branco, Todo mundo Você- te oferece branco. o branco. Você tem toda a razão. O que eu quero dizer nesse sentido é que muitas vezes o açúcar que nós mais consumimos é o açúcar oculto. Ah, O que seria o açúcar oculto? Não o que você acrescenta, mas o que já vem no produto. entendi. Vulgo refrigerantes, aqueles sucos de caixinha. Você pega, por exemplo, bolachas recheadas, tem muito, bolos. Então você não está acrescentando, você não está lá vendo quantas colheres, mas assim, a taxa de açúcar é altíssima. altíssima. Então, hoje o que eu vejo que as pessoas elas ficam mais preocupadas nesse açúcar. Tipo, a pessoa, eu cortei o açúcar da minha vida. Eu falei, mas peraí. Aí você vê lá, tipo, ela ainda tá com a glicemia altíssima. Mas por quê? Nesse açúcar oculto. E tem relação esse negócio de, por exemplo, eu trocar o açúcar branco pelo... Não, Adoçante. isso. Cara, é que assim. Porque eu vejo um jogo muito engraçado, né? O cara sai do açúcar diretamente, não, acabou o açúcar, não tomo mais, agora é só o negocinho e pinga lá 20, 30, 40, pra ver se adoça. E tipo, eu tô feliz, que eu tô fazendo minha dieta. Fica mais Minha doce dieta do tá que pronta. com açúcar, É. né? Mas é isso mesmo. O ponto é o que o Anderson falou. A real é a gente tentar mudar nosso paladar. E todo o mecanismo que a gente faz de não ir pro princípio de mudar o paladar e tentar esses métodos
acaba dando errado. Sim. Por exemplo, esse que você está falando do adoçante. O adoçante ele é recomendado para diabéticos. Salva a conduta quando uma pessoa ela tem que reduzir muita caloria, porque o adoçante normalmente não tem caloria, diferente do açúcar tradicional, né? Mas a maioria das vezes é para diabéticos. Então, se eu tenho diabetes, não posso colocar açúcar, eu vou para adoçante. Quem não é diabético, não é para colocar adoçante. Tem que colocar um mel, ou colocar um açúcar com melhor qualidade. A gente vai nesse sentido. Pelo menos a minha linha de nutrição vai nesse sentido. E a última pergunta em relação ao açúcar, que é o seguinte. É real aquele negócio que fala que o açúcar, o branco, tá? Sim. Que a gente usa normal, ele fica igual na nossa cabeça que a cocaína? Cara, ele tem essa... Não, esse poder. Esse poder? Cara, eu já ouvi muito sobre isso, mas eu nunca li artigo. Já vi muita gente falando que é, na reportagem principalmente, que falava que é como se fosse cal, tá ligado? Não, porque às vezes, por exemplo, você tem dia, cara... É cal mesmo de obra. É mesmo? É, fala, é a mesma coisa ali e tal, muda pouca substância, tipo... Mas nunca, tipo, você vê nos ingredientes não tem nada a ver, sabe? Porque, tipo assim, às vezes tem dia que você tá... Mano, você quer um doce de qualquer... Por exemplo, eu como muito doce. Sou formiga. Mas você fala doce pique chocolate ou... É, chocolate, aqueles copos agora que inventaram... Copo da felicidade, né? Que fala? Que vem um monte de doce dentro, sabe? Que vem morango, esses negócios. Eu e a Renata, a gente come bastante. Aí um bolinho, um brownie, esses negócios. Eu gosto de comer muito isso. Só que, tipo assim, eu tento cortar, tá ligado? Só que, a partir do momento que eu tento cortar, mano, tem dia que se eu não comer... Parece que, tipo assim, eu tô em abstinência, cara. Não, real. É real. Uma vez, eu tava fazendo, tipo assim, tem uma clínica saudável, de estilo de vida lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí eu fui fazer um serviço de uma semana e acabou ficando um mês lá. O pessoal gostou do trabalho e tal. Teve uma garota que ela ficou com uma abstinência pesada. Lá a gente não usava nada com cafeína. Então, nada que tinha café, refrigerante de base de cola, nem chocolate, que também tem cafeína. Aí, a gente olha a mala da pessoa, porque às vezes leva droga, né? Tem a gente pessoa de desintoxicação, literalmente, né? Cigarro, outros tipos de, né, tal. E a gente, pá. E ela sabia que não ia poder estar comendo chocolate. Cara, ela tinha... nada menos do que 15 barras de chocolate. Meu Deus do céu. É, viado, é dependência. Fica dependente. Aí, se fosse drogas, ela ia ser presa o resto da vida. Já seria traficante, tá ligado? Tem uma cata ali, né? Ela é fornecedora, meu. Não, aí beleza. Aí a gente tirou, né, e tal, porque não podia e tal. No terceiro dia, ela começou a suar. Antes ela começou a ter enxaqueca. Se você às vezes fica sem o café ou sem o chocolate e começa a dar enxaqueca, é um sintoma de abstinência. Caramba. Porque isso causa. Tanto que alguns medicamentos, eles têm base para enxaqueca, cafeína. Entendi. Porque alivia a dor de cabeça. Entendi. No caso, a realidade é o contrário. Na verdade, você criou uma abstinência, uma dependência, melhor dizendo, do café ou da cafeína, né? Melhor dizendo. E você tirando aquilo, você causa essa abstinência. E no caso dela, ela começava a suar, começava a ficar mal-humorada, porque não tinha, no caso, o chocolate dela. Chocolate, meu. Pra você ter noção, cara. Nossa, o tamanho do problema, né? Do problema, cara. E ela já tinha um problema de obesidade também, que a gente tinha que tratar. Então foi um problema bem complexo, mas isso é bem real mesmo. Mas nessa clínica que você trabalhava, era focado nisso? Isso, de desintoxicação. Desintoxicação. Até travou a língua. É, então exatamente a pessoa isso. chegava lá, cara, eu sou viciado em, digamos, cigarro. Não, vem cá. Vai cigarro, obesidade, a pessoa queria emagrecer, às vezes tinha comido muito açúcar e a gente era focado para desintoxicação. Qual foi o pior caso que você encontrou lá? Assim, mais difícil de... Cara, lá foi um caso... O mais difícil ou que você viu também tem uma parte boa também, ou que você viu que a pessoa chegou mal mesmo e caramba... Saiu uma outra pessoa, Saiu né? outra pessoa. Cara, teve um caso, né, não preciso revelar nomes, mas era um senhor que ele
tava tão difícil a questão do sobrepeso dele, né? Tava com tanto excesso de peso, que a balança tradicional não pegava. Tinha que pegar aquela balança de pezinho, De pezinho mesmo. sabe? Sei. Tinha que ajeitar. Eu nunca Você tinha pesa- mexido naquilo, Você tá pesa ligado? grão aquilo ali. É, pesa cara. arroz, saco Exato. E aí eu tinha que, pá, a gente mediu ele ali, né? E foi uma vitória pra toda a clínica lá, que ele conseguiu emagrecer em, sei lá, 7 dias mais do que 10 quilos, sabe? Então, toda a equipe ficou comovida. Ele tava beirando, né, quando casos assim, né, beirando a cirurgia bariátrica. Entendi. Então, o que ele tinha feito, né? Ele falou assim, cara, aqui é a minha última chance antes de tentar uma cirurgia bariátrica. Se não for isso... Se não for isso, ele ia fazer cirurgia, entendeu? E tanto que, além dessa questão, para ele fazer a cirurgia, ele tinha que emagrecer mais um pouco, porque senão era risco também para a cirurgia. Mas o foco dele, assim, se eu emagrecer bem, ele já ia focar para fazer um estilo de vida saudável e não ir para a bariátrica. Então, assim, foi um caso que ficou bem marcado, né, pra gente. Entendi. Ele conseguiu? Conseguiu. Personagem, tipo, mais de 10 quilos, então, tipo, vou tentar continuar isso em casa. Não tive mais contato com ele, né? Porque eu sou de mais Mato Grosso do Sul. Mas o negócio do... tu já deve ter assistido, né? Os Quilos Mortais, né? O seriado. Não, nunca vi. Que é dos gordinhos lá? Dos gordinhos? É, dos gordinhos. Nunca vi. Eu Cara, vejo muito documentário assim. Nossa, Cara, os é bichos muito- sofrem. Ah, Tem um negócio... Eu nunca vi direto. Eu já vi um caso que eles colocam os gordinhos, tipo, tem uma piscina na parte de baixo. Aí eles estão tudo deitado, assim, numa rampa, vai. E aí a rampa, ela vai inclinando, assim, ó. Caraca. Aí eles têm que ficar se segurando É mesmo? e o último que aguentar ganha a prova. Mas, mano, Não, pô, você não é Quilos Mortais, não, Cabeça. esse é qual? Esse é outro. Ah, Acho que mas é a mesma outro. coisa. Não. Quilos Mortais é diferente. Como que é? Quilos Mortais é só os gordos gordo mesmo, cara. O cara não levanta da cama. O cara não levanta da Ah, cama. você tá falando daqueles que, tipo assim, não tem jeito mesmo nem de sair de casa. Ele Não, tá esse, lá, esse que eu tô falando é aquele que o cara, tipo, ele tem um sobrepeso, tipo do 180. César Menotti e Fabiano, que eles foram Pouco lá. maior, tipo, pouco maior. Não, mas tipo aquela que eles foram lá. Pra pouco emagrecer, mais, Quem um pouco emagrece ganha pontos. Um pouco mais. Meu Deus do céu, que tamanho esses caras. Mas assim, Quilos Mortais, cara, a gente vai assistir lá, eu e a Letícia, a gente pega assim o prato já, olha pro bolo assim, olha Eu lá nem os assisto caras, os esse gordinhos bagulho aí, é sofrendo. depressivo. Você fala, gordinho, como? Porque assim, o cara é enorme. Aí eu acho que a família, ou ele mesmo diz assim, não, eu quero Participar, né? participar do programa lá, do Dr. Nau. E daí ele vai lá, e o cara, beleza, mas agora você vai ter que mudar de dieta. Primeira coisa é a dieta. Quando chega lá, não manda fazer exercício, nada. Dieta, meu amigo. Muda a dieta. O gordinho tá lá, segue a dieta certinho no mês. No mês ele perde 30 quilos. Também de 300 quilos, perder 30. Percentual, mas. Exatamente. Perdeu 30 quilos, ele fica felizão, não sei o quê. Aí ele vai tentando manter aquilo. Só que ele vai perdendo menos. Vai perdendo menos. E aí ele começa a desanimar, aí chora, aí dói, aí não consegue emagrecer o suficiente pra bariátrica. Aí, cara, assim, é legal ver quem vence, né? Mas tem muitos que não aguentam, velho. Eles não resistem. Ah, mano, mas... E desistem, mas não quero mais isso, eu vou morrer lá na Mas minha isso cama aí e não pronto. tá muito ligado também à questão... Uma questão que... Hoje eu tava me perguntando isso, né? Renata pediu pra me fazer um orçamento de uma mesa pra ela. Aí eu fui em 4 marceneiros. O primeiro foi indicação. O segundo foi um rapaz que ele já tem uma situação. E os outros 2, um eu encontrei em casa. Aí, tipo, ele não quis fazer muito. E o outro era só daqui a 20 dias. Aí eu fiquei me perguntando, cara, qual que é a diferença, por exemplo, do cara que tem uma estrutura legal pra trabalhar, tipo, tu chega lá, o cara tem um escritório, você senta, você passa o que você quer, você vê os funcionários trabalhando, tem um estoque e tal. Pro cara que tá em casa, que tipo, ele tá negando serviço pra tu, mano, não vai dar pra me fazer que eu já tenho um e tal. É a mesma coisa, tipo, essa desistência aí do cara que deixou de continuar o trampo e tal. Nem todo mundo vai conseguir chegar na reta final, cara. O bagulho é 1 em 1 milhão, vamos dizer assim, vai.
E eu vai muito no questão do empreendedorismo, né? Quanto a pessoa ela está disposta a pagar o preço Pra chegar lá. para chegar lá. Então, assim, eu pegando aqui um pouco da nutrição, né? Cara, se você quer trabalhar nessa área de empreender na nutrição, tem que comprar cartãozinho, você tem questão de redes sociais, você tem que se expor, você tem que fazer contatos, tem que fazer network. A princípio, eu só posso focar em estudar, mas não é assim. Entendeu? Tipo, se você não tenta dar esse outro passo de empreendedorismo, né? Vendo como as coisas acontecem, e não focar, não, eu quero ser um nutricionista que bati o olho num cara e já sei qual é o problema de saúde. Beleza. Mas você não vai ter o cliente. O que adianta? Você ser um expert e você não tem esse network, não tem esse alcance. É isso mesmo. Então, enfim. Porque não adianta você ser top se você ninguém te conhece. Né? Exatamente. Mas como que entrou o empreendedorismo na tua vida, Kevin? Qual a tua história? Conta a tua história aí, vai. Mano, tipo assim, meu pai é empreendedor, né? Até hoje meu pai é empreendedor. Então tem isso muito nas minhas vezes, mas meus pais são separados, então tive muito contato com meu pai, mas sempre quando eu via, sempre vi que meu pai nunca era carteira assinada. Ele ficou aí atrás das coisas. Sempre se virando. E, cara, quando os meus pais, né, tiveram a separação, tivemos alguns problemas financeiros, mas eu sempre tive um sonho de fazer faculdade de nutrição. E não tinha condições financeiras de pagar a facu, né? Que a facu é cara pra caramba. E minha mãe trabalhando como diarista e tal. Eu falei, não tenho coragem de chegar minha mãe, paga aí, né? Pega o boleto aí. Pá, no peito, assim, não. E eu, como eu sou da linha vegetariana, né? A nutrição vegetariana, eu queria fazer numa universidade que tinha apoio a essa linha vegetariana. E a única que eu conhecia é a UNASP, em São Paulo, que não é barata. Então, só que da Baixada Santista, tinha que ir lá pra São Paulo, e aí tem a questão do aluguel e tal lá. E na época do NASP tinha internato, que hoje não tem mais no Campus 1, sabe? Não tem mais internato. Não tem mais internato no Campus 1. Agora é hotelaria. Tem toda uma filosofia diferente através disso. Mas, não tem... Isso, no Campus 3 também não tem mais, só no Campus 2. Mas, né? E eu falei, eu queria fazer faculdade e tal. E eu fui pelo método da colportagem. Sim. Que, para quem não sabe, colportagem você vende livros e, no caso, o modo de comportagem, a venda desses livros era por meus estudos, né, da universidade. E aí tem vários nichos. E o nicho que eu fazia é o nicho da colportagem empresarial. Então, o que acontecia, né? Vamos fazer de conta aqui que vocês são donos de uma empresa X, né? Eu chegava na empresa de vocês, oferecia um serviço, que é uma palestra, que é o cunho ou de motivação, ou de qualidade de vida, atendimento ao cliente, produtividade, X temas, né? Sim. O proprietário escolhia o tema, eu iria fazer a palestra, e no final dessa palestra eu vendia... para os funcionários também? Isso, para ele, para os funcionários. Então, tipo, cara, só isso já dá uma dor de cabeça do caramba, porque primeiro, para você conseguir falar com o empresário, já é embaçado. É difícil. Não é fácil. Você tem que. A secretária é o maior empecilho que ela espana. Aquele filtro dela, você é o primeiro que você roda no filtro dela. Exatamente. E aí tem que fazer todo um banho bolado com ela. Aí você demora mais 2 semanas pra falar com o cara. E aí quando chegar no cara, e aí? Tem que fechar. E aí toda a abordagem em cima, então, teve essa experiência através da colportagem, digamos assim, que começou essa parte de empreendedorismo. E aí, tipo, graças a Deus eu paguei meus estudos através da colportagem, comprei a moto também pela colportagem também. Enfim, então foi através, assim, o empreendedorismo começou da época da colportagem, um pouco antes do meu pai, mas aprendi mesmo o rolê mesmo na colportagem. Cara, raiz mesmo. Raiz. Colportagem é porta em porta, meu. Porta em porta. É aquele serviço que não é você pegar o telefonezinho. Oi, senhor, você quer um livro? Não sei o que. Não, você vai lá, você vai buscar o cliente lá. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Teve uma vez que eu tava no interior de São Paulo, que o cara, ele olhou nos meus olhos e falou assim, ó, eu me decepcionei com você. Foi a pior palestra que eu vi na minha vida. Cara, eu fiquei muito mal. Eu fiquei assim, sentado, literalmente assim, sentado assim no chão, tipo, depois, pai, falei, caralho, que merda. E, tipo assim, é muito Deus, porque, tipo, 2 dias depois, eu, tipo, queria ir embora, né? Tipo, pô, depois dessa... Depois da decepção, né? E você fica super frustrado, baixa estima, decepção, enfim. 2 dias depois, eu fui fazer uma outra palestra, nem queria ir.
E a pessoa falou assim, cara, graças a essa palestra que você tá passando, eu tô com vontade de querer ser uma pessoa melhor, um funcionário mais pá. Falei, caraca, 2 dias antes o cara me jogando lá pra baixo, pra vala, e o outro que o cara não sabia nada. Estendeu o braço assim pra mim, basicamente. Ele não sabe até hoje isso. Mas você vê que, tipo, o que eu quero dizer com isso é que empreendedorismo, nada como um dia atrás Altos do e outro. baixos. É isso Seus mesmo. altos e baixos. Exatamente. É isso, viver um dia, né? Viver um dia de cada vez. Exatamente. Um dia de cada vez. Kevin, você falou aí que você é da área da... Nutrição. Não, do vegetarianismo. Sim. Vegetarianismo. Aí que é o BO, cara. Aí que é o BO. Porque eu não sou Isso aí é vegetariano. o que mesmo? Isso aí é o que mesmo? Isso aí não come carne, né? Vegetarianismo? É. Não, mas existe tipos de então vegetariano. explica aí que eu não Você sei. é ou não é? Sou vegetariano há 10 anos. Não. Desde 2010, então 12 anos. Tá. Me sobe. O que é? Não, Não. pede pra ele explicar Não, pode ir. a Mas- segmentação mas, mano, Isso, do... mas tipo assim, antes disso, como que é não comer carne, cara? Eu sempre quis fazer essa pergunta. Não, é uma pergunta boa. Não relativa. comendo. Eu sempre quis fazer essa pergunta. Mano, como é não comer carne? Não, e mais embaçado. Como é chega no churrasco? Pô, cara, deixa eu contar uma história do churrasco. Porque deve ser muito difícil. Mano, os meus amigos, todo mundo, tipo, só que vamos fazer um timeline aqui. 2010, eu me batizei e já batizei vegetariano, tá ligado? E aí, meus amigos, a grande maioria, não é da igreja, cerveja, pá. Deu uma semana do meu batismo, a galera me chamou pra um churras com piscina. Aí eu falei, mano, demorou. Cara, o pessoal bebendo cerveja, não bebia também. E aí lá, o cheirinho da picanha. Mano, eu assim, das carnes que eu gostava mais da carne de porco. Mas Ali, tipo assim, pá. não tem nada a ver o batismo com um vegetariano. É que assim, na Ou igreja... tem? Na igreja adventista você não é obrigado a ser vegetariano. Hum. Tem uma recomendação. Falei, poxa, seria interessante se você fosse vegetariano, não que você é obrigado. Então, como eu vi que era interessante, eu quis aderir também a questão de ser nutricionista. Tá, mas tudo bem, mas eu quero entrar nesse assunto que eu acho interessante isso aí. Mas por que seria uma indicação? Muito boa, muito boa. Eita, vou pro outro lado agora. Não, porque é da hora, não. Porque às vezes a gente- Empreendedorismo, Não, mas aí- religiosidade. Por quê? Então vai que Por quê? vai, então não, vai. porque eu acho válido, eu quero entender. Não, porque você sabe que, ó, que uma coisa que, quando vocês me conheceram, Sim, eu bebia. Tá ligado, não lembra? Lembra? Eu bebia. bebia. Mano, hoje eu não bebo mais. É mesmo? Sério? Não bebo mais. E eu parei de beber, na verdade, tipo, não vou falar que eu não bebo mais, tipo assim, às vezes minha sogra aparece aí com um copinho de vinho, eu até tomo um pouquinho, mas tipo assim, é um coisinha assim que eu já enjoo. Cerveja, mano, às vezes eu pego até uma assim pra tomar junto com o meu sogro, mas tipo assim, aquela uma, tá ligado? Uhum. No casamento dele, eu falei, mano, eu fui trabalhar, fui abrir a loja, era um domingo, um calor infernal. E eu fui beber uísque. Eu gostava bastante de beber uísque com energético e tal. Com aquele gelinho de maracujá. Cara, eu tomei um porre. Que eu não... tipo assim, eu pedi pro cara do Uber deixar eu descer do carro. Eu sei que no resumo da história, eu cheguei na casa da minha mãe sem saber como. Que eu tava com a minha esposa, me levou. Tomei banho, sem saber como. Eu acordei. Aí eu falei, cara, a gente tem que ir no casamento dele, senão ele vai ficar bravo, ele foi no nosso e tal, vamos lá. E É o mínimo, né, depois disso, eu nunca mais bebi. Caraca, mano. Nunca mais bebi. Que Tipo, eu não maneiro, tenho parça. mais necessidade de chegar e beber. Aham. Tipo, até que uma vez a minha irmã me deu um copo lá com uísque de canela. Tipo, o gosto é gostoso, mas não consigo mais beber. Que maneiro. Não consigo mais. Beba refrigerante, Guaraná, esses bagulho Então, não... parabéns, eu te salvei. É tipo isso. Teu caso, É tipo isso. o casamento dele. Meu casamento te colocou na linha. Gente, entendeu, né? Se você tá com problemas com bebida, vá pra um casamento. É, exato. Meu. Ou seja, Do- eu vou casar de novo, eu chamo todo mundo. Cara, mas assim, espiritualidade e alimentação sempre estão muito conectados, né? Você pega ali quando a pessoa ela quer se conectar com Deus, muitas vezes faz jejum. Propriamente Cristo ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Então a alimentação sempre está muito atrelada com a espiritualidade. Um outro exemplo é Daniel. Daniel ele ficou um período sem comer nenhum tipo de carne, só vegetais e legumes. E a Bíblia relata que ele ficou 10 vezes mais inteligente e forte do que os outros integrantes ali de Babilônia. Então a alimentação sempre está muito focada junto com isso.
O que a gente entende que com a alimentação com menos teor em gordura, e carne é rico em gordura, você consegue ter uma mente mais limpa, consequentemente com a mente mais limpa, você fica mais sensível à voz de Deus. Não também entenda que se você for mais vegetariano, você é mais espiritual que a outra pessoa. Não é por esse caminho. A ideia é que você, comparado a você mesmo, fica mais sensível ao que Deus quer te falar. Mas, obviamente, não se compara a uma santidade que você tem que ter com a Bíblia, com o relacionamento com Deus, com, enfim, as outras coisas mais. Mas, respondendo, eu tomei essa decisão porque eu pensei assim, cara, eu tinha uma alimentação muito lixo, cara. Eu tenho uma foto que eu tô virando um gargalo Fanta laranja, assim, sabe? Tipo, e comia só fritura. Quando a minha mãe, eu saía pra jantar, fora, era fritas, bife, a milanesa parmigiana, então tinha a fritura, e tinha o queijo, a batata frita, era arroz. Era só isso, eu não comia legumes nem nada. Então, quando eu comecei a ter um estudo bíblico e entender que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu comecei a revisar certas coisas e falei, mano, vou querer ser vegetariano e tô até agora, desde 2010. Tem quanto tempo? Desde 2010, 12 anos. Cara, e ele faz umas comidas, meu irmão, vegetariano da hora, velho. Tu segue também isso aí? Da hora. Não. Lembra que ele falou aí, que ele tinha alimentação lixo? É a minha. É a minha hoje. É a minha hoje. Mas ele, assim, a maior dificuldade minha de ser vegetariano hoje, eu gostaria assim. O problema é o preparo. Uhum. Porque você tem que saber fazer, cara. Não Isso adianta. é verdade, isso é verdade. E tem que saber substituir também as coisas, né? Sim, certo, né? tem Senão não muito, adianta. Tem Não muito adianta vegetariano virar que não é vegetariano. saudável, tá? Isso, Não adianta são sinônimos virar perfeitos. vegetariano e comer macarrão com molho todo dia, velho. E aí? Tô lascado. É interessante. Então, fala pra gente aí dessa questão. Teve até um post no meu Instagram que eu coloquei os defeitos do vegetarianismo. Tá. Que às vezes a pessoa... Eu não gosto muito de deusar nada. Tipo, a única coisa que em Deus é Deus. O resto não é Deus pra mim. E o vegetarianismo, tem muita gente que endeusifica o vegetarianismo, né? Então, assim, tem problema, sim, a dieta vegetariana se você não conseguir casar algumas coisas. Por exemplo, existe chance muito alta de uma garota vegetariana ser anêmica. Por 2 motivos. Primeiro, porque a mulher ela tem mais necessidade de ferro do que o homem, porque tem dias que ela tem um momento do sangue dela que ela acaba, né, na menstruação, que ela perde muito ferro ali. E também por ser vegetariana, por quê? Porque uma das maiores fontes de ferro é a carne bovina. Então você atrela uma mulher que não come carne bovina, a chance de ser anêmica é muito alta. Não estou dizendo que toda mulher vegetariana é anêmica. Estou falando que o risco é muito alto, então você tem que fazer mecanismos... Por essas possibilidades que acontecem naturalmente com a mulher. Isso, entendi. porque normalmente eu chego quando estou no consultório, vejo uma menina com alguns sintomas de anemia e ela fala que come pouca carne, eu já sei que ela já possivelmente, né, tem que ter o exame de sangue, ela está com anemia. Então, assim, dá para fazer tranquilamente uma mudança na alimentação vegetariana e você conseguir casar a questão da anemia e do ferro. Tranquilo. Entendi. Mas muitas vezes a pessoa não se preocupa com isso, faz de qualquer jeito e fica anêmica, por exemplo. Exatamente. O pessoal até fala, né, Kevin, que vegetariano falta B12. Isso, aí Isso mais... é verdade ou não? Então, aí é mais no... Aí vou aproveitar com a sua pergunta e falar os tipos de vegetariano. Ok? Verdade. Que aí já Voltando consigo lá, encaixar com aí. certeza. Então, assim, existe... Quantos tipos de vegetariano... Vou fazer a pergunta respondendo com uma pergunta. Quantos tipos de vegetariano vocês conhecem? Vamos lá. Existe Pra mais mim, que um, né? Vamos lá. Que eu já vi as Tipo palavras. vegetariano. Eu Só já- vegetariano, você já viu? Vegano, não sei o Vegano. Vegano, pá, beleza. Vegetariano, né, que a gente tá falando. O vegetariano é uma coisa... É uma Eu acho que essas categoria coisas são dentro do diferentes, né? vegano. Vegano é uma coisa, vegetariano é outra. Sim, porque vegetariano é um padrão dietético. Vegano é uma filosofia vegetariana, mas é uma filosofia. Entendi. Mas conta nisso aí que a gente tá contando? Não, Conta, né? não conta. Ah, Não conta. Então não sei. Então vegetariano. Eu sei do ovo lacto. E isso cai um tipo. Só isso. Você Beleza. imaginava. Eu nem sabia Você disso. imaginava. Pra mim isso aí não faz parte Ovo do... lacto vegetariano. Eu não sei o que é, eu só sei que existe. É aquilo. É aquilo. Tá ali, É. né? Eu não sei se eu vou conseguir explicar bem, mas eu não sei se o pessoal é da casa, imagina aqui, né? Que tem um pote com muito amendoim aqui, que é delicioso, inclusive. Que tem proteína. Imagina que o vegetarianismo é como se fosse essa tigela. Tá bom, E os tipos de vegetarianismo é como se fosse cada amendoim. tá bom.
Então, existe vegetarianos, existe tipos de vegetarianos. Ok. Orlich, que é um dos maiores estudiosos em Loma Linda, que é nos Estados Unidos, sobre dietas vegetarianas, ele classifica como 5 tipos de vegetarianos. Tá. Existe o vegetariano estrito, que não come nada de origem animal, nem ovos, nem leite, por exemplo, nem come nem queijo, não come nada que, por exemplo, um bolo que vai ovos, não come. Então, esse é o vegetariano estrito. Existe o ovo-lacto vegetariano, que é, no caso, não come come ovos e leite. Entendi. Que quando é ovo-lacto, acrescenta o ovo e o leite. lacto no vegetarianismo. Perfeito, perfeito. Entendi. Por exemplo, eu sou ovo-lacto vegetariano. Então, eu tomo whey, que no caso faz parte, ovos e etc. Existe também uma classificação que é o semi-vegetariano. E tem a classificação do pesco-vegetariano. Né? São 4 classificações. Então, o que seria? O pesco-vegetariano é aquele que come... Peixe. Exatamente. É a mesma coisa que o ovo-lacto, mas acrescenta-se o peixe. Sério? O giro é esperto. Tá vendo? Eita. Tá me tirando, né? E também tem o semi-vegetariano. E o semi-vegetariano o que seria? É o que come carne uma vez por semana. Entendi. E aí, esse é o semi-vegetariano. A gente usa Esse é o cara que tá migrando, vamos dizer assim. Isso. E que a gente fala que é o flex vegetariano. E faz todo sentido o que você tá falando. Por quê? Porque existem essas classificações. Ou come ou não come. Não tem essa frescura, né? Às vezes pode a pessoa entender vai isso, ou né? racha. Vai ou racha. Porque cada alteração desses padrões que eu citei para vocês, isso eu estou falando em base com um artigo científico de Loma Linda, ele tem um impacto na composição corporal. O que isso quer dizer? Dependendo do padrão dietético que você tem, um desses aí, vai impactar no seu nível de gordura no teu corpo. Então, por exemplo, obviamente estamos falando de uma média, né? Tal. Então, nós percebemos algumas coisas. Tanto que o meu TCC foi em cima disso. O meu TCC foi composição corporal dos adventistas do sétimo dia do estado de São Paulo. E aí eu dividi em grupos dietéticos. Tal. Mas, enfim, falando nesse de Loma Linda, ele percebeu que a tendência é quanto menor o consumo de alimento de origem animal, é menor o teor de gordura daquela pessoa. Então, por que a gente vê isso? Será que se a pessoa não come carne todo dia e tenta comer carne só no final de semana, uma vez por semana, já impacta na composição corporal dela, no caso da gordura? Sim. Então, às vezes a pessoa ela pode já diminuir o consumo de carne e isso já impactar fortemente na composição de gordura dela. Então, manda aí. Pera aí. Engatilhei aqui, foi mal. Agora vai. Foi bem. Não, mas aí que tá, que gera dúvida, por exemplo. Manda aí. Você tá falando pra mim que quanto mais eu tiro alimentos de origem animais, menos gordura eu vou ter, certo? E por que o cara normalmente ele indica comer frango, que é a proteína, ao invés de tirar aquilo e colocar um outro alimento? Aí, o que acontece normalmente, e aí vamos mais para a linha esportiva, que Sim. é onde eu estou mais trabalhando, o frango, ele é uma das ótimas opções em sentido financeiro, ele é barato, ele é prático, ele é proteico e tem menos gordura. Então, se você fosse colocar uma escala de qualidade da carne, que seria, né? Valor proteico versus quantidade de gordura, o frango está num lugar de destaque. É um lugar que não é tão recomendado as carnes bovinas e suínas. Então, o frango e o peixe são as carnes com mais qualidade nesse sentido. Sim. Ela tem bom nível de proteína e um nível de gordura não tão alto comparado a uma carne bovina ou suína. Mas, se eu fosse comparar com, por exemplo, o vegetariano, ainda estaria num nível... Sim, abaixo, mas isso muito depende de como é formado o padrão dietético da pessoa. Por exemplo, você pode comparar o frango com o ovo, e o ovo tem muita proteína, muita proteína. Se tu for, por exemplo, né, fazendo aqui um exemplo, se tu vai colocar um filé de frango e você faz alguns ovos mexidos, e aí você tem algumas técnicas que você pode estar fazendo. Sim. Vamos pegar assim 4 ovos, desses 4 ovos você descarta 2 gemas, deixa 2 gemas, ainda são 4, né? Faz 2 ovos inteiros e 2 claras, né? Junto, dando 4 ali. Você diminui muito a gordura,
Porque é onde tem maior quantidade de gordura é na gema do ovo. E você mantém a quantidade de proteína, porque a maior parte da proteína está na clara do ovo. Então você consegue aumentar a proteína mais ainda e diminuir a quantidade de gordura através dos ovos. Para uma pessoa vegana ou vegetariana estrita, né, que não tem nada de origem animal, aí é um pouco mais complicado. Dá para usar a suplementação que eu uso bastante, tipo, é o whey à base de ervilha, tem bastante no mercado. Ou qualquer leguminosa, que são feijões, grão de bico, dá pra estar fazendo também. Ó, eu tenho uma... Vou Manda aí. aproveitar, esse que você falou de tocou em ovos, eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa do nosso Instagram, que é o seguinte. Quais alimentos ajudam no ganho de massa que não seja o ovo? Perfeito. O frango é um bom alimento de origem animal. O peixe também, normalmente o pescados e tal, salmão. Do reino vegetal, nossa, você pode estar utilizando queijos, mas os queijos mais brancos. Iogurte também é interessante. Do reino totalmente vegetal, as leguminosas. Sim. Você pode estar usando pelo tofu, que tem níveis de proteína muito alto. Proteína de soja tem níveis muito alto. Você pode estar utilizando, que eu gosto de fazer, na sopa de ervilha. Você faz a ervilha propriamente, é muito simples. Muitas vezes eu chego só fazendo um adendo, que eu gosto de ser pratos simples, rápidos e práticos. Senão não adianta. Então, basicamente, eu chego da academia, lavo a ervilha, coloco lá na panela de pressão, tomo banho. Saio do banho, diminuo o fogo, deixo lá uns 15, 20 minutos, tá pronto. Só refogo ali e já era. E a ervilha tem um bom teor também de proteína. Tanto que muitos suplementos estão usando não tanto a base de soja, mas mais a base de ervilha também. Então seriam esses alimentos que eu diria para você que são bons. Tirando o ovo, aí você conseguiria colocar. Tranquilamente. Tem a parte de amendoim também e tal, que pode ser colocada. Opa, vou lá buscar. Deixa aqui. Faz outra pergunta aí pra ele aí, mestre. Não, então, em relação a vegetarianismo, cara, vegetarianismo é o maior problema, assim. Só que você faz musculação, né? Você treina, pá. Pelo menos eu tento. Eu tento. Você ser vegetariano te atrapalha comparado a um cara que come carne? Você tem algum déficit aí? Olha, um ovo lacto não. Mas entrando no que você tinha perguntado sobre a B12... Sobre a B12, sim. Aí, por exemplo, uma pessoa que é vegetariana estrita, para ela conseguir alcançar os níveis de B12, pelo menos até onde os artigos mostram até agora, é somente com suplementação. Entendi. E no campo da academia, não. Você consegue ter um shape muito legal sendo vegetariano e tal. Mas no campo de palco, bodybuilder, fisiculturista, não são muitos vegetarianos, né? Aí vem uma discussão. Não são muitos porque a dieta atrapalha. Entendi. Ou porque tem poucas pessoas para disputar. Porque o percentual de vegetarianos é baixo em comparação à população geral. Com certeza. Então, ainda está um pouco cinzento essa resposta. Eu entendo que existe cuidados mais especiais que uma pessoa de alto rendimento, seja vegetariana, estrita ou volacto, tem que ter em relação ao não vegetariano. Mas eu acredito que, pelo menos para mim, fisicamente, para as pessoas que eu atendo, e tem muitos atletas que conseguem rendimentos ótimos com isso. O pessoal eu posso até acabar errando, mas existe muitas... Eu acho que a Venus também do tênis, ela é vegana ou vegetariana. Tem muita gente que são atletas de alto rendimento que são vegetarianos. Você pega aqui no Google, não muito. Pega assim, atletas vegetarianos. Eu pego aqui e vou começar a falar, tem vários. É que muitos não são ativistas. Sim, não levanta Que quer bandeira, você tem que ser vegetariano para ser legal e tal. Não, eles são e conseguem ter um bom rendimento. Pega a galinha morta, vai pra Paulista lá. Aí fica... que aí eu já não gosto muito dessa linha do ativismo. Caramba, meu. Mas, assim... Vou até pegar aqui pra mostrar pra você, mas tá pode bom, falar, tá né? A Letícia, ela fala, olha, nós vamos ser vegetarianos, não sei o quê. Eu falo, não dá, meu. Conheço um nutricionista muito legal aí. Tem um nutricionista que vai fazer, só que é muito difícil, mano. Eu sou carnívoro, eu gosto de carne. Toda vez que eu vou pro Maranhão lá, a gente
come carne, meu avô matava um boi, meu tio matava um bode. Aí eu falo pra ela assim, eu não vou comer, velho. Todo mundo vai comer lá, eu vou lá na minha saladinha, tá gostoso esse bode, tá, eu sei que tá bom mesmo, tô aqui na saladinha. Então, sempre fiquei, sempre relutei. Ó, gente, eu tô no Google, tá? Mas vou só pegar algumas pessoas aqui que eu bati o olho, que eu sei que é. Eu falei das tenistas, a Venus Williams também é, Serena Williams, as duas morenas que são tenistas. Sério, são, Serena Williams, meu. São vegetarianas, tu vê que elas têm um mau corpão. Sim, sim. Pô, quem joga tênis, vamos falar de quem joga tênis. Quem joga tênis precisa ter um preparo físico Sim. de outro mundo, porque o cara trabalha com cada parte do corpo. Exige braços, muito. pernas, tudo assim, reflexo. O cara precisa... Tem gente que fala que o Arnold Schwarzenegger... Por muito tempo, existe... exato, eu tinha até esquecido, verdade. agora você fala o nome dele aí, que eu não sei falar não. O Exterminador do Futuro, o ator principal. O Arnold, ele é da linha do bodybuilder e sim de palco. E tem um documentário da Netflix que chama Dieta dos Gladiadores. E aí ele promove. Tem certeza, cara? Então, mas ó, tem um ponto que é a crítica. Não é, eu ouvi falar que ele fez uma propaganda, ele fala que é e tal. Ele elogiou, mas ele não... Em momento algum, acho que ele falou que era. Então, Tá, pelo que eu falou, vi... deixa eu só repetir o que Tá, ele claro, falou aqui, é porque óbvio. ninguém tá ouvindo. Ele falou... explica aí, velho. Vocês se entendam, vocês são brancos. O Emerson compartilhou assim que no Arnold, nessa série, né, do Dieta dos Gladiadores, ele incentivou, né, a dieta vegetariana e tal, mas não necessariamente falou. Pelo que eu lembro, né, enfim, ele falou que ele era, porém tem uma coisa que tem que ser dita. Quando ele era do palco, ele era, na época do Exterminador do Futuro, quando ele subia a palco, ele não era vegetariano. Então, entendi. Então, quando ele competia, ele não era. Pelo que eu sei, vocês podem, né? Então na internet é melhor, mas pelo que eu sei, quando ele competia, não era. Porém, além dessas duas pessoas que eu falei, da Selena, da Williams, né? Também tem outra pessoa que eu vi aqui, cadê? Ó, o Lewis Hamilton, da Fórmula 1. Legal, meu. O Kyrie Irving, que é o jogador do Brooklyn Nets. Tem o Agüero também, o Sérgio Agüero, da Argentina. Então, assim, não são poucas pessoas que são vegetarianas e são atletas. Então, cada vez mais esse campo de atletismo e vegetarianismo está crescendo. Tanto que a linha que eu estou querendo seguir é essa, né? Sim. Eu já tenho a pós em nutrição vegetariana e eu quero fazer a próxima pós em nutrição esportiva para casar essas duas áreas. Nossa. Não que eu quero atender apenas vegetarianos ou apenas atletas, mas eu quero ter a habilidade de atender os dois. Isso é uma área que necessita de estudos, né? Sim. Se é uma coisa nova, ela vai necessitar de estudos e quanto mais profissional bom para estudar isso aí, para mostrar, olha, a diferença é essa, para fazer os estudos, isso aí, quem ganha é o nutricionismo. Exatamente. É o curso, é a faculdade, é a profissão. Quanto mais pessoas estão falando, é melhor. Às vezes as pessoas querem que diminuem, pelo contrário. Quanto mais pessoas são... Isso é marketing, né? Sim. É uma forma de divulgar isso e você vê uma demanda que precisa ser atendida. Estamos aí para tentar atender. Às vezes gostaríamos, né? A gente tá até conversando em off que era melhor que o dia tivesse mais horas pra gente conseguir fazer tudo, né? Postar as coisas em rede, trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar da família e postar as coisas em redes sociais. Às vezes não consigo fazer nem dois disso, né? Exatamente. Mal e mal a gente consegue ganhar dinheiro, mais ou menos ainda. Exatamente. Ganhar dinheiro com muita dificuldade ainda, com um dia só com 12 horas. Nossa, homem é uma peste, né? Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele tá tentando falar e colocar. Falar e colocar água e nenhuma das coisas sai direito, daqui a pouco derrama tudo. Eu falo. Olha o lado bom, você não tem uma mente feminina. Caramba, que legal. Mas então, vamos lá. Pelo que você falou, vou pegar um ponto que você falou, que foi das mulheres vegetarianas, elas têm um problema maior. Tem uma tendência. Isso. Existe mais alguma diferença entre homem e mulher no vegetarianismo? Assim? Sim. Tem um outro ponto, nesse mesmo ponto de anemia, que... dois pontos, na verdade. A preferência tradicional da mulher por doce ao invés de sal, alimentos salgados. Normalmente a mulher, não que todas as mulheres, mas a grande maioria das mulheres tem a preferência de comer mais doce do que salgado. E também o nível de apetite masculino é maior do que a mulher. Então o homem come mais e tem mais fome e tal. Por que eu estou falando isso em relação à anemia? Então nós estamos vendo, vamos pegar aqui um caso, exemplo, né?
de uma mulher, então naturalmente ela já tem mais necessidade de ferro do que um homem, por momentos da menstruação. Ela já tirou a carne. Ela, na hora do almoço, ela come menos. E quando come, ela come mais alimentos doces, não tão salgados. Então, a oferta é menor, a necessidade é maior e menos chances de alimentos de ferro ela tem. Então, por isso que a probabilidade é maior de uma mulher vegetariana ter anemia. Mas, de novo, dá tranquilamente para trabalhar. Já peguei muitos casos de garotas que estavam com anemia e saiu da anemia tranquilamente 2, 3 meses com atendimento. Eu quero parar de falar de vegetariano. Você tem alguma pergunta? Eu vou para agora a área do pesadão. Não, tem algumas perguntas aqui. Você quer que eu faça as perguntas do Então, pessoal vou fazer, na rede social? Opa! É eles que mandam, pô. É? A gente Então, é só ó, empregado. Manda ver. Uma das perguntas aqui são duas, na verdade. Da Juliana. Uhum. Dá pra afinar sem cortar o carboidrato? Boa E a segunda pergunta é: o que importa mais? O peso na balança ou o número do manequim? Nossa! Qual o nome dela? Juliana. Juliana fez duas perguntas fantásticas. Duas perguntas muito boas mesmo. Vou começar pela primeira, tá? Normalmente associam que o carboidrato é um vilão. Certo. E o carboidrato não é um vilão. A grande questão é... Vou até colocar mais elementos aqui na discussão. A OMS, ela tem recomendações, né? Então, numa dieta de gordura, ela tem um percentual de proteína, um percentual, e de carboidrato, um percentual, que no total dá 100%. A OMS, ela recomenda que o percentual da nossa alimentação de proteína seja X%. Aí eu vou perguntar para vocês, quantos por cento vocês acham? Lembrando que são divididos em 3, se fosse iguais seria 33%, né? Ah, entendi. Se fosse vamos gordura, lá, proteína gordura. e carboidrato. Tá bom. Só de proteína, quanto a nossa dieta deveria ser? Eu vou chutar. Chuta tu peraí, primeiro. proteína é o quê? É carne? É isso? Pode ser carne, pode ser feijões, pode ser soja, pode tá ser bom. frango, ovo. Então, eu vou chutar, sei lá, carne, 20%. 20%. Ela é menos do que os 30%, que seria, fosse 30%. igual. Eu acho que não, Eu acho que é no 40. meu prato... Aí tem outra, né? O que ela acha, eu acho que é 20%. No meu prato, eu acho que é 15%. Eu acho que é 40%. 40%, 20%. E no seu prato? De Hoje? proteína? Ah, sei lá, mano. Acho que é menos do que... acho que uns 20. Acho que tá ali 15, 20. Pela recomendação da OMS, entre 10% a 15%. Então tamo bem. Então, eu tô todo errado, meu. Agora vamos fazer a pergunta de carboidrato. Quantos por cento você acha que é de carboidrato? Tem que ser. Tem que ser, né? Ó, Uma tem que recomendação, ser, né? 60%. E você? Não, eu acho que carboidrato teria que ser Porque o carboidrato engorda, né? Caraca, não. Eu tô pensando aqui, eu ia botar 15% também. Mas Mas eu aí pensei, a eu gosto de gordura é 80%, já tá na Não gordura. faz sentido, né? É isso mesmo. Tem que dar uma equalizada. Caramba, não, vamos lá então. Carboidrato, arroz, né? Sim, arroz. Cara, Eu acho que o carboidrato ele tem que ser mais por causa que, se você parar pra pensar, normalmente quando você vai pra academia, o cara fala assim, mano, você quer ganhar, então você tem que colocar carboidrato pra você queimar mais. Uma lógica. no meu prato tem 60% de carboidrato. Quanto você acha que é a recomendação da Eu OMS? acho que ela 60%. recomenda uns 40%. 60. De 45% a 60%. Então, Eu por pergunto que eu isso. tô falando essa introdução? Porque se o carboidrato fosse tão ruim, por que a OMS recomendaria mais do que o dobro da sua dieta sendo de carboidrato e não de proteína? Entendi. Então, primeira reflexão. Então, assim, o carboidrato não é um problema em si. A questão é que quantidade e que qualidade. Da onde que ela vem, então? Isso. Porque quando a gente fala carboidrato, verduras, legumes, frutas, legumes e verduras é carboidrato. Ou estamos falando não de frutas, legumes e verduras, ou estamos falando de pizza, nós estamos falando de pão branco, nós estamos falando de bolo, nós estamos falando de doce, Fast food. fast food. Então, isso é bem diferente. Ambos são carboidratos, mas de qualidades totalmente É isso que eu ia diferentes. falar. Então, o brasileiro, ele eu acho que se encaixa melhor, então, nessas porcentagens aí, né? Porque a gente utiliza, a gente almoça direitinho, a gente janta, às vezes, direitinho.
O americano é lanche, é fast food o tempo todo, né? Você fala um ponto que o Brasil, e olha, ele é reconhecido internacionalmente por esse ponto. Existe um material chamado Guia Alimentar Brasileiro, que ganhou prêmio no Canadá. Inclusive que o Canadá usou o nosso guia como base, só pra ter noção como a gente tem moral nesse porque lá ponto. é muito ruim, velho. Eu já fui lá, em relação à comida, é muito ruim. Por exemplo, lá eles não almoçam. Sim. Eles não almoçam. Tipo, tanto que o nosso almoço lá, eu só comia pizza, mano, com refrigerante. Porque não tinha almoço. Não, eles não têm aquele... Primeiro que eles não têm coisa de sentar e tomar café. Perfeito. Mas Eles isso não vem têm. até da Inglaterra. Eles também não Eles não conseguem tomam parar café. 1 hora de almoço. Eles Então, não tomam café. É rápido. Aí tipo, depois, eu tipo, entendi. eles têm 1 hora só, igual ele falou, eles têm 1 hora praticamente pra ir em algum lugar e comer qualquer coisa. Não tem aquela parte do sentar e comer o arroz e feijão. Mano, isso faz falta, cara. Com certeza. Faz muita falta, porque eu só fui achar o arroz com chinês lá. Fiquei com... Caramba! Logo Meu continuei. amigo, Não, porque, porque na na verdade verdade- só com os mexicanos também, por exemplo. Mas o que acontece? Lá é muita mistura. Aham. É muita mistura. A gente acha que o Brasil é muita mistura. Não, lá é muito mais mistura. Porque aqui misturou muito rápido. Entendeu? Então, tipo assim, o japonês, ele já é brasileiro, não é japonês. Lá não. Lá tem o lado japonês, o lado indiano, o lado chinês, o lado canadense, o lado brasileiro, separado, eles não se misturam. Então Sim, você isso é verdade. consegue ver a origem de cada um. Sabe, tu já olha e fala, isso aqui é japonês. Você vai de naquele origem. bairro ali É. pra comer aquela comida que você sabe. Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, lá você não conseguia arrumar lugar nenhum pra comer. E você só conseguia comer nos lugares que tinham fast food. Então você chegava lá e falava, uma pizza grande, mais um refrigerante, era $5. Então você comia. Porque era a única coisa que tinha. Aí, igual eu falei, tinha o chinês. Só que o chinês, ele gosta de comida agridoce. Uhum. E pra gente, é impossível comer. Cara, você não tem noção Tem- que é tem que arroz curtir, né? agridoce de laranja. Sabor laranja. É que suco com laranja, com arroz. Uma vez eu fui pedir, porque aqui a Fica a gente tem dica aí, galera. Não, a gente tem uma mistura aqui legal, mas, por exemplo, igual, tem um frango, que é um... Quem já foi em aqueles China Box, tem aquele frango empanadinho, que é um redondinho, sabe? Que é bem gostoso até. Sim. Você tem isso, você acha isso lá, o agridoce e tal. É um pouquinho diferente a massa, um pouquinho mais... É parecido, mas quando você junta o agridoce do frango junto com o agridoce do arroz, é impossível. Mexicano, então, não dá. Indiano é pior ainda, porque é pimentado demais. Então, assim, tudo que você falou aí e o que o Kevin falou me fizeram pensar, meu, A gente come muito bem, velho. não, eu nasci no melhor estado do Brasil. A gente meu come muito querido. bem, cara. Eu A nasci gente no come melhor muito estado bem. do Brasil. Sabe por quê? O único estado que segue é a OMS. Porque lá, meu irmão, é 70% arroz, entendeu? O prato Maranhão, é só né? Maranhão. Maranhão. Só arroz, Terra boa. feijão. Aí a gente coloca um bife lá de carne com bastante nervo. Bastante nervo, então tu vai comer. Tu come Bastante aquele arroz, proteína. Vamos lá já os você dentes, come né? aquele arroz e feijão todinho, mas a carne não acaba. Mas no final tem igual. Já chupando depois. Mas, Não, mas é sério, maranhense come bastante arroz. Come Mas muito. vou aproveitar isso que você está falando, que é o seguinte. Aqui no Brasil existe muito isso, a regionalização dos pratos. Por exemplo, o prato do Maranhão é bem diferente de um prato De Minas. gaúcho, do mineiro, do Mato Grosso do Sul. Do Maranhão já é diferente do Amazonas. É, Do exatamente. paraense, inclusive. paraense. Mas se a gente for comparar uma coisa que é nacional, churrasco. Churras. O Não, churras. você não encontra. Não é em todo estado, não é igual. Inclusive, vegetariano participa de churras, tá? Eu vou muito para churras, inclusive. Sério, você não tá usando, não. Pego aqueles queijinhos, coloco lá, pão de alho, verdade. vinagrete. Hoje eu tô mais assim. Abacaxizinho. Abacaxi. Tem uns hambúrgueres, os espetinhos que eu faço também que coloca. Então, assim, até nesse sentido, até o vegetariano vai para churras. Mas nisso que você tava falando, olha que interessante. Isso se perdeu muito nos Estados Unidos. Sim. Nos Estados Unidos, graças a essa parte do capitalismo desenfreado, dessa parte do fast food, virou um padrão. Então, a comida que tinha que ser no Texas tinha que ser a mesma comida do Nova York, que tem que ser a mesma da Califórnia, tem que ser a mesma da Flórida. Então, essa padronização e que não via assim a questão da qualidade nutricional, jogou apenas o sabor.
E, cara, a gordura é saborosa, o açúcar é saboroso. Então, acabou se perdendo muito nos Estados Unidos essa questão da regionalização. E você vê que os Estados Unidos são um dos países que tem maior taxa de obesidade do mundo, é um dos países mais pesados do mundo. Eu tava vendo as finals da NBA do ano passado, né? E a gente vê já pelos Estados Unidos, né? Até tal, porque eu nem queria ver as dublagens, né? Só queria ver os caras jogando, né? Você vê os comerciais, entre 4 comerciais, 3 é de alimento e os 3 é de fast food. Caramba. E aí você vê hambúrgueres de várias camadas, assim, e tal. Então, assim, o ponto que eu quero dizer é diferente da Europa. As taxas da Europa de obesidade é baixíssima. Você vê, ela tem a cultura da alimentação italiana, alimentação francesa, espanhola. Então, a regionalização é importante, porque você faz uma comida, aquele comida caseira. A fala oriental mineiro. também é uma... Muito boas taxas também de obesidade, é baixíssima lá da Oriente, você pega ali do Japão, você pega ali da China. Nossa. Então, assim, tem esse ponto que o Brasil é muito bom, tá? Sim. Porque aí, se vocês quiserem, depois a gente conversa também, mas sobre esse guia alimentar, ele atacou de frente muito a indústria de alimentos. Entendi. Eles começaram a classificar alimentos ultraprocessados e alimentos in natura. Fizeram uma escala e, obviamente, desestimulando os alimentos ultraprocessados e incentivando os alimentos in natura. Obviamente que a indústria de alimentos não ia gostar. E aí teve muito embate nesse sentido, mas o Brasil é muito bom nessa Mas parte. pegando essa linha de tu falou assim de capitalismo em relação à comida, um contra o outro. Você acha que tende a piorar a nossa alimentação pelo capitalismo estar crescendo? Por exemplo, hoje a gente está começando a imprimir comida. Você acha que o futuro nosso é piorar essa parte de alimentação ou melhorar? Eu vejo que a tendência já foi pior. E hoje, como essa leva do lifestyle e virou business isso. Então, a pessoa não quer apenas comer, ela quer postar nas redes sociais. Ela quer se sentir Virou um bem. status, né? Virou um status. Isso, de certa forma, é positivo, porque você não só foca em comer gostoso, mas sim comer bem. O que aquilo tem um significado maior para você. Então, tem muitas pessoas capitalizando isso. O estilo de vida. Então, por exemplo, o Subway. O Subway subiu graças a você ter a parte de personalização e jogar um pouco mais saudável. Um monte de marmita fitness também bombou. Então, acho que o capitalismo não necessariamente vai piorar isso. Eu acho que agora, na verdade, a gente está numa outra linha de valorização e capitalizando isso também, financeiramente dizendo. Eu estou pensando aqui como falar isso, mas... na parte de vendas, tinha um debate sobre isso, né? Se você vai privatizar uma cantina, até onde isso é bom, né? Porque você pode ir para um lado de você tirar a qualidade nutricional para ver o lucro, né? Sim. Mas se você consegue fazer isso de contratos claros, bem definidos, com nutricionistas trabalhando ali, cara, você consegue tranquilamente juntar a parte de finanças, lucro, com a parte de qualidade nutricional. Tem que ter profissionais para trabalhar ali. Isso. E aí, tendo profissionais, as coisas acontecem e dão certo sim. Não, o brasileiro, assim, você falou que hoje, nos fast food lá dos Estados Unidos, eles estão assim, e você me chamou um ponto. Não dá pra gente pensar que algum dia foi diferente, né? Você fica assim, putz, deve ter sido, a vida toda foi assim, não teve mudança, né? Foi a tempo inteiro eles só comiam fast food, só faziam isso. E é uma coisa que você explicou. Pode ser que venha, o Brasil tenha alguma... Mas pela nossa cultura ser tão forte em relação a isso, vai demorar demais sair essa sei lá, acho que o brasileiro deixar de vez o prato lá dele do arroz e feijão para ir para... Eu acho difícil acontecer, porque existe muitas políticas públicas, inclusive, olha o Estado aí se metendo e não sendo ruim. Que raro. Já tô expondo minha visão econômica aqui. Mas é muito raro o Estado se envolver e não estragar, mas... Nesse sentido, é muito bom, porque o próprio guia alimentar, que é feito pelo próprio Brasil, né, o Ministério da Saúde, ele ensina como montar um prato.
Então, e nessa forma de ensinar a montar um prato, ele coloca lá metade de verduras e legumes. E verduras e legumes você compra na feira, você não tem uma empresa e tal. Você é legumes e verduras. Você ali coloca ali o feijão, arroz também. Então você vê o incentivo. E também tem outras políticas públicas, o incentivo ao agricultor regional, para você ter um desconto também ali na tributação. Então, no Brasil, eu vejo nesse sentido. É que tem países, por exemplo, nos Estados Unidos, que a indústria alimentar é muito forte. E está muito atrelada à parte política, econômica, de financiamento de campanhas. E aí fica muito difícil você criar leis que vão para outro sentido, entendeu? Então, aqui no Brasil, incrivelmente falando nisso, nós nessa parte estamos mais evoluídos que eles. Faltou tu responder aquela do... É verdade. Medidas. Exato, é ótima. Das medidas. Quer que eu repita? De novo, eu vou repetir a pergunta novamente. Da balança e o manequim, né? Não deixa... peraí... Engatamos aqui, vamos lá. Eu lembro, mas... O que mais importa? O peso na balança ou o número do manequim? Vou falar e vou falar o porquê. Manequim. Por quê? Manequim? Sim. É mesmo? Por exemplo, o peso que você pesa quando você acorda é diferente do que você dorme. O peso já é diferente quando você sai do banheiro. É mais leve. Dependendo do que você vai fazer no banheiro, já é mais leve. Então, o que eu quero dizer? O peso varia muito durante o dia. Entendi. Quando a gente faz as medições, hoje, antes de vir pra cá, eu fui lá no CrossFit, onde eu faço atendimento, e eu fui fazer as medidas da minha paciente. Abraço aí o CrossFit também, o Cross Nutrition, que eu fui fazer as medidas lá. Então, o que a gente analisa? A balança, ok, mas também, no caso, circunferências, que é o manequim. Tá. Circunferência, cintura e quadril. Por quê? Às vezes a pessoa, ela tá malhando, tá lá. Vamos pegar aqui e aproveitar, né? O Cross Nutrition tá lá no CrossFit, lá treinando. E aí você vê, sobe na balança, tipo, ela tinha 65 quilos. Tá bom. Depois de um mês, sobe na balança 64,5. Putz, grila. Meio quilo em um mês. A pessoa fica frustrada, raivosa. Segui a dieta certinho, cortei lá as bodegas, não comi a pizza, parei o refrigerante para meio quilo. Revoltado. Aí você faz as circunferências. Aí você vê que ela perdeu 3 centímetros de cintura. Aí eu falei, ela perdeu 3 centímetros de cintura, mas perdeu meio quilo só. Não faz sentido. Por quê? Muitas vezes, principalmente no começo, a pessoa ela perde gordura, mas ganha massa magra. E aí ela não entende isso, né? Exatamente. Não sei se consegue ver a imagem ali na TV. Depois... Não. Não tá conectado, mas vai estar. Porque Em breve. Em breve. Você pode pegar no Google, coloca assim, massa magra versus gordura. Você vê que 1 quilo de massa magra é desse tamanho. 1 quilo de gordura é desse tamanho. O que isso quer dizer? Quando você perde gordura, o volume do seu corpo diminui. Entendi. Mas quando você ganha massa magra, o volume não aumenta, mas o peso sim. Não é proporcional. Não é proporcional de forma alguma. Vou até mostrar aqui, mas o que isso quer dizer na prática? Sim. Você pode ter, por exemplo, nesse caso de meio quilo, ter perdido 3 de gordura, mas ter ganhado 2,5 de massa magra. E se sobe na balança, só vê o meio. Só vê o meio. Você não vê os 3 de gordura que você perdeu. Então vamos recomendar pra todo mundo não usar a balança. Cara, não, pior. Você fica numa paranoia. Vamos usar a fita. Não, a fita é melhor, não é? Sim, mas assim, o ponto é fazer medidas no mínimo quinzenal. Tem gente que sobe na balança todo dia, cara. Isso é uma paranoia. E isso, na verdade, é um gatilho para anorexia. Isso é um gatilho para transtornos alimentares. Ó, essa pergunta que você respondeu, tem uma outra diretamente igual, assim, que uma leva a outra. Que ela fala assim... Esse é de um amigo meu. É, de um amigo meu. Existe alimento com o poder de enxugar a barriga? E quais são eles? Eu falei que era de um amigo meu. É um vacilão mesmo, mano. Cara... Então, um amigo meu mandou perguntar. Existe eu meio com essa barriga de chope aqui. Bate assim, ó. O único alimento que consegue tirar a gordura é o detergente, cara. Não tem. Não tem. Cara, pra assim, nesse ponto de gordura abdominal, né?
Primeira pergunta é anterior. O que faz o meu corpo acumular gordura no abdômen? Porque já é bom saber o que faz para eu não fazer, para não ter. Sim. Ou para eu parar de fazer isso para não acabar tirando. Então, um dos alimentos ou dos nutrientes que mais acumula gordura abdominal é a gordura saturada. Tá, aonde tem gordura saturada, né? A maioria das frituras, carnes bovinas ou suínas. Você pode pegar também gordura abdominal vindo do álcool. Então, se eu tenho uma dieta rica em gorduras e manteiga, principalmente margarina. Então, se eu tenho uma alimentação riquíssima em gorduras saturadas e ainda tenho o hábito de beber, infelizmente ela se localiza nas gorduras viscerais, entre as vísceras, entre os órgãos, que é a gordura abdominal. E aí tem uma questão. Para eu emagrecer, que perder peso é diferente de emagrecer. Não são sinônimos perfeitos. E eu posso, depois, se quiser vocês falarem, eu falo sobre isso. Mas na hora de perder gordura, ela não perde gordura ali. Ela perde gordura no seu corpo por inteiro. A única forma de tirar gordura ali é cirurgia ou é lipo. Na alimentação, ele perde por completo, ele de forma homogênea. Um pouco mais de um lado para o outro, mas de tese, em grande parte, homogênea. E a última parte, essa aqui, não? É uma das partes mais difíceis, porque é onde às vezes a gente vai e deposita. Entendi. Não é porque... Você vai tirando, mas você vai repondo. Exato. E às vezes a gente, se você ficar tirando, e ainda começar a comer gordura saturada, fritura, muita questão de carne, bebida, não adianta. Mas então, tipo, tem que fazer uma reeducação alimentar. Total. Senão, e aí, mas consegue perder isso aí? Com certeza. E isso vai muito... Aí é o ponto. Vai muito do que a pessoa está disponível a pagar o preço. Saca? Então, assim, o corpo você não compra. Tem uma outra questão que é uma discussão na nutrição, quais são os fatores que auxiliam no emagrecimento? Será que a parte financeira, né, a aquisição, o nível social? Não é. Porque tem muita gente com rios de dinheiro que pode comprar vários fármacos, remédios, mas também está com sobrepeso e obesidade. Porque às vezes tem até chance de comprar mais. Sim. O maior fator que a pessoa tem, e isso amplia para muitas áreas da vida, é o quanto ela está disposta a pagar o preço. Porque corpo não se compra, corpo se constrói. E isso independente de quanto você tem de valor financeiro. O quanto você tem de determinação. Foi a casquinha do amendoim. Já engatou na Deixa eu fazer. Agora, essa é uma pergunta minha que eu li. Não sei se é verdade, se é mito ou não. É verdade que o feijão ele tem o poder no homem de aumentar não é mama, né? Que fala o peito do homem? É, a teta. A teta? É verdade? Eu vi muito isso na soja. É mesmo? Na soja tem esse Na problema? soja. Já ouvi falar sobre isso. Não que isso faça. Parece que tem o feijão tem eu esqueci o nome. Toma água aí. Fitoestrógeno. Isso, acho que deve ser isso aí. É isso aí. Dinossauro, é isso aí. Esse achou, garoto. Esse Glicerina, né? pra caramba, hein, mano. É aquilo. Esse é Cara, eu falo sobre isso porque um dos meus trabalhos da minha pós-graduação era pegar uma polêmica na internet e rebater. E aí era sobre isso. Que é, no caso, sobre um cara chamado, não sei se eu posso falar o nome, mas enfim, Lair Ribeiro. Ele é meio polêmico, sabe? E aí não é da nutrologia nem nada, ele é da cardiologia, falando de alimentação. Gosta. Gosta. Essa aí Sim. é minha mãe. Ele é muito bom. Mas na alimentação, eu acho que ele às vezes viaja. Nesse caso, por exemplo, né? Ele argumentou, o Lair, que se você tomar suco de uva, você vai ter esteatose hepática, você vai ter problema no teu fígado. Então, não estou falando de você tomar suco tipo de pó. Ou suco de caixinha, tá falando suco de uva. Você pega um Integral. suco de integral assim e você vai ter problema no teu fígado, porque a frutose aumenta a sua esteatose hepática. Aí, esse que é o problema muitas vezes. Eu já vou responder a sua pergunta, mas as pessoas pegam um artigo isolado e traz como verdade. Sim. E o artigo que ele colocou
frutose causa esteatose hepática, e é verdade. Mas para você ter a quantidade de frutose, para ter esteatose hepática, você precisa de um caminhão de suco para você comer tomar todo dia para você ter aquilo. Então, assim, voltando à sua pergunta que você fez, tem um elemento na soja especificamente que é o fitoestrógeno. Porque não existe hormônio nos alimentos, existem elementos que estimulam a secreção de hormônios no nosso corpo. E esse fitoestrógeno, ele estimula a secreção de estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, o que acontece? Na soja tem. Tanto que a soja é um alimento muito bom. Minha mãe tava certa, cara. Minha mãe falava... Ah, não é soja, não. Não é soja, não. Ela me fazia tomar água... Me fazia tomar leite de soja. Era ruim pra caramba. Ela falava... Então... Não, ela errou. Tava errado. Que era? Miojo? Era miojo e ovo. Não come muito não porque faz virar viado. Não deixava eu comer não, nem miojo, nem ovo. Mas viajei. Mas isso aí cortei deve ser... você à toa, porque eu achei que era soja. Mas isso aí deve ser por causa que não é questão, é mais a questão em relação... Era caro, pô. Pra tu não comer. Bom argumento, filho. Não coma, vai virar viado. Pronto. Não vai ter esse gasto vendo em casa. Mas volta aí. Nada contra os viados, homossexuais, nada contra. Não, meu irmão Kevin também, o André. Enfim, nesse fitoestrógeno, ele acaba estimulando. E na soja tem. Então, tanto que a soja é um alimento funcional. Para as mulheres, ele surte muito efeito nesse sentido de regulação hormonal. E é muito bom e recomendado o consumo de soja. Mas no público masculino fica essa dúvida, né? Deve ou não, estimula. Então, até onde os artigos colocaram, até a última vez que eu estudei sobre isso, foi no ano retrasado, né, antes da pandemia, foi que é o seguinte, não existe artigo que fala que o fitoestrógeno que tem na soja, ele deixa o homem mais afeminado ou diminui os níveis de testosterona. Inclusive, teve um artigo muito engraçado que alimentaram os ratos. Não, era os morcegos. E aí colocaram leite tradicional, leite de soja e testaram duas coisas. O nível de testosterona dos dois, né? Dos dois animais. Isso. E viram, depois de um certo tempo, o tamanho do testículo deles. Tanto que umas acusações é de ficar menos, né? Com apetite, essas coisas, e também no tamanho da genitália. E aí viram que, de fato, não teve diferença. A diferença que teve pequena, mas não era significante estatisticamente, e ainda era mais na da soja, mais do que em relação ao do leite normal. Então, assim, cientificamente falando, não tem nenhuma base científica sobre isso. Sim. Tem um pouquinho de verdade, que tem o fitoestrógeno, que o fitoestrógeno faz bem para as mulheres, mas isso para os homens até hoje não tem nenhum artigo que endossa isso. Que faça mal. Né? Ó, tem tudo que é excesso faz mal, então não vão tomar soja todos os dias, mas que deixa o homem afeminado, não. Isso você está falando a soja mesmo, né? O grão ali, o leite e derivados, soja, derivados. Mas a gente não... E o óleo de soja? Esse é um vilão, né? Eu não gosto de usar essa terminologia vilão. Mas assim, desculpa aqui. Depende. Vamos lá. Estamos falando os óleos. Como eu consigo medir? Essa que seria a questão, né? Como eu consigo medir a qualidade do óleo? Então, tem que ter indicadores claros, né? E o indicador mais claro que a gente usa, um deles, né? É o nível de gordura saturada. Tá. Então, existe que tipos de óleos? De soja, de milho, de girassol, de canola, né? O azeite e tal. Então, desses tipos, a linha... Chegou, hein? Opa! iFood! Do mais gorduroso para o menos gorduroso o de soja, é o que tem mais saturada. Depois é o de milho, depois o de girassol. Depois aí vem ainda o canola. Porém, eu gosto de usar muito de girassol. Eu acho o sabor melhor e tal. Em casa eu sempre compro de girassol. Mas como o óleo tá tão caro, cara, às vezes eu mais de soja. Mesmo que tá mais barato, né? Mas o malefício do girassol e do soja é a mesma coisa? Ou não? Boa pergunta. A questão é que, naturalmente, você tem que usar pouco óleo. Então, como
o certo, a gente usar pouco óleo, não faz tanta diferença. Inclusive, se você vai fazer uma fritura, batata frita, né? Você não vai gastar num óleo de canola que, sei lá, quantos reais para você fritar. E nem é inteligente, porque existe um outro indicador chamado ponto de fumaça. E o óleo de soja é o que tem mais, que ele consegue manter melhor a temperatura, consegue usar mais vezes o óleo, inclusive, o de soja. Então, até é mais barato e mais eficiente para fritagem. Mas o melhor não é que a gente fique fritando toda hora também o alimento. Com então, certeza. quanto menos usar óleo, melhor, né? Tô com raiva porque tô comprando óleo de girassol. Vou voltar a comprar de soja mesmo, porque tá caro pra caramba. Tá caro pra caramba. Ó, uma outra. O whey isolado pode fazer parte de uma dieta de emagrecimento? Eu acho que tem muita dúvida nesse negócio de isolado, de não isolado, qual whey é melhor. O que eu preciso ver no whey pra me Não entendo nada. treinar? Caramba, 3 perguntas aí. É. Tipo de whey, e whey isolado serve para emagrecimento, e teve uma outra aí que eu até perdi. Cara, respondendo, né, primeiramente, sim, o whey é ótimo no emagrecimento. Por quê? Quando vamos fazer uma restrição calórica, né, resumindo aqui, para a gente emagrecer, a gente tem uma quantidade de calorias que a gente gasta todo dia, 2.000 calorias, supondo. Se eu como 2.500, eu vou engordar. Se eu como menos de 2.000, eu vou emagrecer. Sim. O problema é que quando a gente reduz a quantidade de comida que a gente come durante o dia, para dar 1.800, 1.500 ou menos, a gente reduz também proteína. E quando a gente reduz a proteína na nossa alimentação, nessa restrição calórica, a gente acaba nesse momento de perder peso, que é diferente de emagrecer, eu vou aproveitar e falando aqui. O que acontece? Você, além de perder gordura, você perde músculo. E ninguém quer perder músculo. Entendi. Porque emagrecer é quando eu e você perdemos gordura. Perder peso, você pode perder água, se desinchou, você pode perder músculo, sim, que aí você perdeu massa magra. Você pode até ter um momento de diarreia e você perdeu peso. Você cortou o cabelo, perdeu peso. Então, assim, perder peso é muito subjetivo. O que nós buscamos é emagrecer. Entendi. Que é perder gordura. E aí entra o whey. Por que entra o whey? Porque quando você alimenta-se com whey, aí tudo depende da dose, etc., mas você acaba protegendo o seu músculo, porque na hora do emagrecimento, na hora de você perder retenção calórica, você perde mais gordura e não perde massa magra. Tem uma outra coisa que é bom fazer, que aí já vou aproveitar, foi o Júnior que teve aí, né? Que é a parte da atividade física. Porque assim, quando você, nesse processo de restrição calórica, né? Comer menos, você acaba fazendo uma atividade física, principalmente de força, vamos lá, você está fazendo bíceps, né? Melhor, tríceps, né? Que é essa região aqui. Quando você está exercitando, nem com carga muito alta, mas exercitando e com restrição calórica, você protege o músculo para que não fique com aquele músculo do tchauzinho todo flácido. Por quê? Porque a pessoa ela perde peso, sim, mas ela perde muito músculo junto. E quando ela malha junto, ela protege o músculo para não ser destruído nessa hora de restrição calórica. Eu sempre achei que o whey era enganação e os trouxas tomavam à toa. Sim, e aí tem umas coisas que você perguntou. Como analisar um bom whey e a diferença de hidrolisado e concentrado. E também... Cara, eu tomava um whey top, cara, que era o Sintra Six. Você já ouviu falar? Não. Importado, era muito bom, cara. E qual a diferença desses whey? Como achar um whey legal? Cara, não sei se posso falar marcas aqui e tal. Pode falar. Pode, se eles quiserem patrocinar. Patrocina nós, né? Exatamente, patrocina nós aí. Eu já tomei esse Sintra Six aí, o Black School. Black School, bom. Vou primeiro falar como a gente vê a qualidade do whey. Tá? Existe o mais simples e um pouco mais difícil. O mais simples de você em casa pode ver, você faz o seguinte, né? Aproveitar aqui que eu sou meio cegueta. Quando você pega o whey, você olha aqui na tabela nutricional. Então, a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte. Qual é a porção? Que muita galera erra nisso. Tem porção de 30 gramas e porção de 120 gramas. Direto. Então, guarde esses números. 30 gramas, 120 gramas. Aí, o cara lá, olha assim no whey... 40 gramas de proteína. Caramba! Estourei, vou aguentar. Estourei. Tô com proteína até nas orelhas.
Beleza. Mas é na porção de 120 gramas. Quanto que é 40 gramas de 120? 4, 8, 12. Seria 30%. Justo? Você viu de 30. E é o que eu compro, por exemplo, na de 30 gramas tem 21 gramas de proteína. Estourou. Quantos por cento estamos falando de proteína aí? Quase 90, enfim, 80 e poucos por cento. Mas tem 21. O meu tem 40. Mas o cara não vê a porção. A 40 é em 120 gramas. Muita gente compra whey errado por isso. Acha lá, pô, tem 40 gramas de proteína, tô estourando. Eu não vou comprar esse de 21, por exemplo, eu compro de 21 gramas. Pô, vou comprar de 40. 40, caramba. Pô, e às vezes é mais barato. E o cara vai. Pô, o cara, 40 é Mais barato. E sim, eu tava no Tumiaru, que eu moro lá no Tumiaru. Aí o cara sabe que eu sou Nutri, né? E aí eu recomendei, compra o whey, tal marca, tal. Seria mais legal pra você, é custo-benefício e tal. Beleza, aí, pô, 85 conto o whey que eu compro. Aí ele olhou, cara, comprei, e é 1 quilo, né? Eu comprei 2 quilos por 60 mango. Todo feliz, cara, todo feliz. Pá, eu quero, vai chegar amanhã, pá. Eu já sabendo que eu sei o quanto custa o whey, não é embaçado, eu pesquiso pra caramba, beleza. Falei, mano, mostra aí o rótulo aí. Todo felizão lá com o celular, aqui, ó. Aqui o rótulo, Aqui, ó. O que você comprou tem 20. O meu tem 40. Foi justamente com esse cara. Abraço aí, Jason. Eita. Aí... Passaram o facão no Jason. Coitado. Aí, pega a calculadora aí, Jason. Quanto tá aqui no rótulo? A porção. 120. Mete aí, 120, pá. Divide por quanto? 40, pá. Faz o percentual. Caraca, mano. Todo triste. Pior, cara, que eu comprei 2 quilos. Vou ter que usar esses 2 quilos até acabar com raiva. Então, exemplo 1 é isso aí. Porque tem uns whey, cara, que é muito ruim de tomar, cara. Tu toma pulso, cara. Muito ruim. Mas aí tem uns whey também. Sabor. Sabor é ruim demais. Cara, aproveitando aqui, falando uma marca que eu já tomei da Integral, que é muito boa, na Max Titânia é muito boa, da Growth é muito boa. Uma coisa que eu vou recomendar, assim, não sou patrocinado, mas, cara, eu tiro o chapéu, é a Growth. Por quê? Você, além do custo-benefício, né, que, pô, R$85 1 kg de whey tá muito barato, você paga 120, 115 da Integral ou da Max Titânia, que são marcas boas. Esse Cinta Six era 400 conto, pai. E depois eu queria falar um pouquinho sobre os tipos de whey, que normalmente é o hidrolisado, o isolado. Mas aí o que acontece? Na Growth, tá, vou pegar as tradicionais. Quais são os sabores? Chocolate, baunilha, morango. Vai morrer nesses 3. É só esses 3. Chocolate, baunilha e morango. Da Growth, tem esses 3. Tem picolé de coco. Tem brigadeiro. Tem aquele, tipo, Onions, que é tipo aqueles biscoitinhos Onions. A Jennifer comprou esse. A Jennifer, ela comprou esse. Comprou esse. Eu já usei de torta de limão, mousse de chocolate. Chegou um dessa semana de beijinho. Beijinho, cara. Top? Top. Tá, Gostoso legal. pra caramba. Não, pra quem Sim, toma assim. bastante, é uma variedade, né, Com meu? certeza, porque enjoa, cara. Imagina você tomar todo dia aquela mesma Morango, merda, todo cara. dia morango. É uma... Não dá, cara. Não dá. Então, tipo, e você tem essa variedade. Então, tipo, às vezes, eu quero um torta de limão, eu quero mais neutro, vai pro coco. Então, e isso Legal. eu tenho que tirar o chapéu pra Growth, porque ela tem uma infinidade, assim. A última vez que eu contei tinha 12 sabores. Legal. Então, tipo, pô, faz uma diferença Com pra certeza. você que tá ali. Mas E explica pra R$85 gente aí, pô. mano, não é tão caro. É, mas o frete dá 100, mas pá. Não, mas se você mesmo assim, se a gente falar, dura um mês. Sim, um mês. Se você dividir isso por um mês, Pô, vale a pena, porque ele tá, querendo ou não, é uma alimentação, né, o whey. ele não é muito, assim, tudo depende do teu nutricionista, né? Não é bom você substituir uma alimentação para colocar um whey, desde que esteja dentro de um padrão dietético. Às vezes eu faço isso dentro de uma dieta. Mas normalmente o suplemento é um adicional. Então, é Não uma suplementando, substituição. não uma substituição. Dá para substituir? Dá.
Mas dentro de um plano com nutricionista eu recomendaria. Mas fala pra mim. Eu não entendo nada de whey. Nada. Uhum. Eu vou entrar na academia. Qual seria o melhor pra mim? Tem ionizado? Como é que é? Eu não entendo nada, cara. Isolado. Concentrado, isolado e hidrolisado. São 3. Tá, ok. Real. Real. Tu começou amanhã a academia. Olha, já tá rindo, ele vai me sacanear. Toma nenhum. Real. Não pense em whey. Pense em você ter frequência na academia. Guarde dinheiro whey pra comprar tênis, guarde dinheiro whey pra comprar roupa, guarde dinheiro whey pra fazer essas coisas. Pra pagar a academia. Porque a maior dificuldade não é na compra da whey. É você conseguir manter 4 a 5 vezes na semana na academia. Ó, vou levantar a mão. Real? Eu compro os bagulho, mas não... Não vai, não é. Acho que eu joguei uns 200 pau de produto. É. Porque venceu, eu não fui mais. Tá, o negócio é o seguinte, velho. Manter- É você falar com o Júnior. Ele vai fazer um plano pra você. Coisa pra não ficar monótono na academia. Falar com o Kevin. Ele vai te passar aquela como é? Dietinha. Aquela dietinha legal. Você não vai enjoar. Não vai ter do whey. Não vai ter problema. Pronto, meu irmão. Quero ver. Você vai durar na academia uns 20 anos. Você vai Não, mas chegar sabe o que aqui acontece, com por exemplo? 72 maduro que nós, né? A gente que é empreendedor, né? É meio difícil a gente conseguir Muito. ter a frequência, tá ligado? Porque, mano, tem dia que tu tá estressado, tem dia que tu tem que resolver um bagulho até mais tarde. Então, tu ter um horário agora é B.O. Cara, eu tava atendendo essa semana um empresário e essa é a mesma dificuldade dele. Não é grana, ele conseguir separar um tempo pra ir pra academia. Porque empreendedorismo não tem horário pra nada. Essa é real. E essa é a dificuldade dele, de ele conseguir encaixar, porque já não tem prazer em fazer. Isso já é mais difícil. O cara não... Eu não tenho prazer. Que nem a gente tava conversando outra vez lá em fora, né? Você tem muito mais prazer se você for pra jogar um fute, Exato. que a gente já conversou muito, do que você puxar ferro. Isso mesmo. Às vezes a gente combinava eu antes a gente correr na praia, que era muito mais legal do que ficar puxando ferro na academia. Então tem esse ponto também. Mas eu fico muito com o Joel J. Cara, ele é um puta empresário e, cara, tudo se chama prioridade. Tudo é prioridade. Quanto você coloca isso como importante na tua vida? É que eu te falo, pra mim hoje não é prioridade. É. Tipo, hoje pra mim não é uma prioridade, o meu corpo em si, vamos dizer assim. A prioridade hoje é o Sim, negócio. sim. Você já Estrutural. conquistou o que você queria conquistar, né? Já é. Já tá casado. O Thiago Nigro também é muito nessa linha, cara. Ele falou que teve até ele conquistar os primeiros milhões no S, com o plural aí, ele arregaçava a saúde dele. Depois que ele conquistou bastante milhões, ele começou a focar muito em estilo de vida e agora ele tá focando em religiosidade. Tanto que, não sei se agora você ele viu, mudou bastante, eu vi. mudou muito. Ele Falando muito de Deus. ele fez uma série, cara, muito bacana, se vocês quiserem ver, Provérbios. Ele pega cada provérbio e vai destrinchando, falando sobre isso. E o último podcast dele foi com o Rodrigo Silva, em Israel. Pegou ele, o Rodrigo Silva, e tem mais um cara que eu esqueci o nome, meu Deus, que é o cara da WhatsApp. Enfim. O Zap, caramba. Flávio Augusto? Isso, Flávio Augusto, estão os 3, perfeito, esqueci o nome dele, falando sobre, assim, temática, assim, é pecado ganhar dinheiro? Saca? Ele começa, o Rodrigo Silva lá, explicando sobre esse tema. Caramba. Então, o Thiago Nigro, ele tava muito sobre negócios, foi muito pro lifestyle e agora tá até a parte espiritual. Então, são fases, né? Será que você também vai querer ganhar esses públicos também, que às vezes não tinha muito? Ele tá indo pra um público que ele também que não tinha muito. Boa pergunta. Ó, o nosso produtor tá levantando uma bandeira que... Não tem microfone, né? Eu não tenho microfone, mas assim... Será que ele não está puxando para ganhar público? Cara, eu acho que isso aí não dá pra mentir. Eu concordo contigo. Eu acho que isso não dá pra mentir, porque assim, eu vi uma... Não é errado, né? Tipo, ele Não. tá com um público que ele não tinha, ele tá buscando. Não, eu não acho errado. Eu não acho errado. Eu acho que é orgânico, na verdade. Só que, tipo assim, teve um vídeo que eu vi dele, que ele fala na parte que ele tá numa palestra, e aí ele começa a falar da mulher dele, que ele começa que eu acho que o que eu faço, você faz, todo mundo faz, que começa as coisas não dar muito certo, ou as coisas começam a travar, e aí você começa, mano, que todo mundo aprende a rezar, a orar, qual seja, e você ajoelhar, começar a pedir com força, com determinação,
e você ficar ali tentando, e as coisas começarem a navegar, tal. Porque tem uma coisa que eu acredito muito que eu vi uma vez, que eu acho que eu levo isso muito a ferro e fogo. Que eu acho que assim, o cara, ele não, pra mim, ele não precisa ir todos os dias pra igreja. Porque tem uma passagem que fala, a igreja está no seu coração, a casa do Senhor está no seu coração. Então, tipo assim, eu acho que tem muito esse negócio. Às vezes o cara chega e fala assim, mas ele não vai pra igreja. Mas ele fala de religião e ele vira tipo, mas esse cara tá buscando um like. Tá querendo ser famosinho agora, tá querendo colocar religião. Eu acho que não tem muito disso. Porque isso é uma coisa que não dá pra mentir. Só quem vai saber responder isso aí é ele mesmo, velho. Não tem como. É uma coisa que não dá pra medir. Não tem como. Entendeu? Não dá pra medir. Eu concordo. Você pega assim, aprendendo falar sobre a Bíblia, né? Existe a parábola do trigo e o joio. É uma parábola assim, fantástica. A parábola ele começa Jesus, né, falando sobre o trigo e o joio, e fala que o joio foi plantado pelo inimigo, então, por Satanás, e ambos cresceram juntos. Aí chegaram lá para o dono da fazenda lá, né, na parábola, vamos arrancar então um joio no meio do trigo, porque atrapalha o trigo e tal, né, na hora da venda também e tal. E aí eu acho muito legal a resposta do senhor ali, né. Assim, você não consegue arrancar o trigo e o joio. Eles precisam crescerem juntos. Eu acredito que a gente não tem capacidade, como Deus tem, de esquadrinhar o coração da pessoa e definir quem é trigo e joio. Quem tá de falsidade, quem tá de hipocrisia. Exatamente. Cara, eu não consigo. Eu também acredito eu não consigo, nisso, acredito tá ligado? nisso. Saber se Porque se você estiver falando alguma coisa pra ganhar dinheiro em cima disso, cara, é você que vai colocar a cabeça no travesseiro e é você que vai estar em... Desculpa cortando, aproveitando isso. No Vegetariano teve um caso desse, uma blogueira, não lembro o nome, que ela é vegana e tal. E aí, tipo, tava com rodinha de amigos, e aí a pessoa que tava com ela, tava no story ao vivo. Meteu uma story ao vivo. E ela tava do lado com um pratão de salmão. Não vamos muito longe, então. Tá ligado? Vamos muito longe, não. Peixe na cara, peixe tá em árvore. Vamos muito longe, não, que teve aquele comercial da Angélica, que ela dizia que era vegana, e comeu a salsicha lá no ponto de hot dog, lembra disso? Eu não lembro. Não lembra? Que ela foi fazer aquela propaganda junto com o Hulk, aí meteram a lenha nela. Caramba. Caraca, Não. aqui. Mas é isso, são situações que mostram que às vezes é só propaganda, né? Às vezes é só fachada, mas... Eu acho que tem pessoas que eu também não posso julgar, eu não conheço, eu não acompanho muito ele, eu vejo... Olha, quando você quer falar daí, você seja curto e breve, porque senão aí você fica... Pega aqui o meu, pega aqui o meu. Pega. Participação especial agora do nosso... Pronto, toda vez pega um microfone, coloca aí do seu lado, tem um microfone Vem aí. aqui, pô. Vem aqui. Senta aqui do lado, vai. Ali, aqui, pro outro lado. Puxa aqui, ó. Não, ele deixa ele... Desse aí. Nosso produtor aqui, Nosso uma produtor, ele participação tá com- especial. Ele tá participa. querendo Não derruba participar. tudo, não derruba tudo. Vai, faça a pergunta pro Kevin. Não, eu só ia comentar que tem pessoas que... Ninguém tá vendo ele. Tem pessoas que a gente vê a sinceridade. Eu não conheço o Primo Rico, assim, eu sei Thiago, que né? ele não acompanho. Mas tem pessoas que a gente consegue ver a sinceridade, assim. Por exemplo, no caso daquela atriz lá, Karina Beckett, se não me engano o nome dela, que é tipo, ela falando, você percebe que é uma sinceridade nela. Aquele cantor lá também, o ex-cantor dos Raimundos, né, que se converteu muito tempo atrás também. Então algumas coisas você percebe. Agora acusar que a pessoa também não está sendo certo ali, que está tentando enganar as pessoas, também não dá para fazer isso, né? Mas como... Você percebeu que ele até mudou o tom de voz, Bom, ele né? fez Ali uma ele voz tava- grave, assim. Ele fica mais... Ali ele tava mais ousado, mas... aqui ele tava... Não, porque como podemos ver... Não, mas ó, pegando a linha dele, eu vou falar bem sincero assim, eu acho que é melhor a gente deixar eu julgar, porque não faz a nossa missão fazer isso. Correto. Tem uma frase que eu gosto muito. Deus, ele chamou para nós sermos testemunhas, não juízes.
Nossa, matou, pá. Pronto. Então, Aí. Deu na sua ainda. Deu na não, sua. mas eu acho que não é, Poxa, eu acho que não é uma coisa que é contraponto ao Emerson, porque eu acho que pelo que o Emerson falou, eu entendi também, Não, mas que muitas vezes a gente vê a sinceridade na pessoa, consegue ver quando a pessoa é Mas sincera. Eu também acho tem legal. muita gente que faz uma jogada Sim. que você vê que. Tipo assim, eu acho o ponto que ele levantou é importante. Sim, concordo. Porque da mesma forma que ele pode achar isso, muita gente acha também. Sim. E aí, às vezes, você fica lá em casa, tá louco, agora que ganhou 1 milhão, 10 milhões, agora tá querendo meter esse louco. Você mais ou menos na questão estratégica, assim, o cara tá lá, entendeu? Público-alvo, né, e tal. A gente Às vezes não é necessita... errado o cara buscar o público que ele não tinha, que ele tinha uma intimidade lá com ele, e ele começou a expor isso. Mas aí eu faço um contraponto. Lembrando que ninguém ouviu o que ele falou. Não, Eu vou dar o contraponto aí, galera. Do quê? Não, ele tá falando que ele já tá jogando público pra ter mais público. Mas aí eu pergunto, será que vale a pena um cara que já tem tanto público e tanto dinheiro ter mais um público? Boa pergunta. Ele Entendeu? precisa, né, a pergunta. Precisa disso? Falando que ele tá fazendo isso. Não, Eu tô jogando uma questionamento. a gente entende que você não tá Criticando acusando e o cara, tomando, mas né? você tá colocando um ponto relevante na situação. E eu acho relevante bastante, porque tem muita gente, pô, você pega na religião que se aproveita da fé das pessoas. Na nutrição também. Então, existe muitas pessoas que são manipuladoras, né? Então, até onde a gente tá vendo se é genuíno, até não é. Mas eu fico contigo mesmo com essa questão, cara. Eu acho que não dá pra saber 100% se é ou não, enfim. Uma coisa que é curioso, eu vou aproveitar aqui e falar. Minha mãe vai ver, mas tudo bem, eu te amo, mãe. Vamos lá. A gente tava vendo TV em casa e tava. Vale a pena ver de novo, aquelas novelas já e tal. E a gente tava vendo. Eu não, né? Minha mãe tava vendo, tava passando. Era o Clone, né? Aquela novela padrão, né? E tem um caso de menina que ela é usuária de drogas. E tem uma dificuldade com a questão de drogas e tal. Sim. E é um caso muito, muito, muito complicado e tal. Que é químico, etc. E eu não aguentei, tá ligado? Eu passei assim e a minha mãe falando: pô, ridículo essa menina usando drogas. É só parar de usar drogas, não sei o que. Não, é uma coisa mais simples do mundo. Só tomar vergonha na cara e parar e tal. Aí eu virei pra minha mãe e falei: mãe, você tem diabetes por comer muito açúcar e chocolate. É fácil parar, né? Exatamente, por que você não para? Para com isso, que aí vai embora. Aí eu, tudo bem, tchau, valeu. Nessa linha de raciocínio dele aí, que a gente tava trocando ideia, esses dias eu tava conversando com a minha esposa e a gente tava falando de um... Eu não lembro qual situação que era. Mas a gente tava falando de... Desculpa, te amo, mãe. A gente tava falando de honestidade na igreja, né? Uhum. De pastores que são honestos, que não são. E ela falou que tinha uma pastora na igreja que ela consultava até o Serasa do cara. Caramba. Interessante. Porque, veja bem, tipo assim, eu concordo com isso. Faz sentido. Sabe por que faz muito sentido? Porque assim, como que o cara, o pastor, na verdade não era o pastor, tem o pastor e aí tem aquelas pessoas que ficam atrás, no púlpito, né? E aí falava assim, por que que um cara que chega lá na frente pra falar pra você em relação a não ser desonesto, não ser caloteiro, e não isso, mentiroso, e tá com o nome sujo? Você tentou... E aí entra numa parte que eu leio um livro que ele eu não vou lembrar o nome, mas é assim, a força do pensamento que te atrai, sabe? Sim. E aí ele fala mais ou menos isso. Que ele fala assim, não adianta eu falar apenas. Pensamento assim, eu quero aquilo. Se o meu sentimento é o contrário. Você está jogando a negatividade para aquilo que você está falando. Então isso tem muito a ver, cara. Pensando assim, em igreja, em religião, tem uma frase que diz que a minha vida, ela pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Vulgo Rodrigo Silva. Exatamente. Então assim, cara, eu posso não pregar, tem ensaio, pregar o evangelho a todas as nações, mas eu posso não pregar. Mas a minha vida
Às vezes um cara que tá ali, o meu vizinho, pronto, eu nunca falei de Deus pro meu vizinho, mas ele vai me ver todo dia pega a moto, sai, trabalha e volta. Pô, o cara tá em dias com as contas dele, pô, o cara não xinga ninguém, não briga com ninguém, o cara é tranquilo, o cara... Pronto, que testemunho melhor que tem? Isso. Que Bíblia melhor que tem? E entrando no que você falou, tem poucas coisas que tiram um cargo do pastor da igreja adventista, por exemplo. Uma delas é traição, que é o do caso adultério, e outra é dívida. Teve dívida, não pagou, cortada. Então, isso é uma coisa muito séria e eu concordo. Porque o que é a dívida? O que é o calote? É você tá devendo... Desonestidade. Exatamente, desonestidade. Na Caixa também tem um negócio assim, que eu não sabia. Eu tenho um amigo que foi trabalhar na Caixa. Não é cortado, mas é uma ética. Você não pode... Bancário não pode ser... Não, porque, mas isso aí tá relacionado mais à questão de você ser cortado, por exemplo, de um cargo do banco, porque a partir do momento que você deve algo, você tem mais probabilidade de você tentar roubar para sair daquela situação. Também. Você tem isso aí de você tira esses cargos onde mexe com mais dinheiro. Tanto que quando qualquer lugar que você vai trabalhar com dinheiro, você trabalha no caixa, no Carrefour ou qualquer outro lugar, eles consultam se você tá no Serasa ou não. Porque por quê? Porque a probabilidade de você roubar um dinheiro para tentar sair daquela situação é muito maior. Caraca. Entendeu? Então o cara não deixa. Imagina eu que tô devendo um apartamento, uma faculdade pro meu fiéis. Não, mas você tá pagando. Senhor, uma Falando moto. nisso, eu vi um projeto de lei, nós estamos totalmente de assunto. Não, estamos indo longe. Que estavam falando assim, quem foi pelo FIES e tá desempregado, é congelado a parcela do FIES enquanto ele não tá trabalhando. Depois que ele voltar a trabalhar, já é descontado e já também na folha de pagamento. Mas eu vi algo do tipo. É um projeto. É um projeto ainda, né? É um projeto. Mas Kevin, vamos lá. Manda aí. Fala aí pro pessoal onde que eles te encontram, como Suas redes sociais. Como é que você trabalha aí. Como que a gente contrata. Eu quero contratar o Kevin, cara. Como que eu faço? Como contrata o Kevin? Vou até que abrir aqui minhas redes sociais aí e tal. Você coloca @, e aí eu tenho 2 Instagrams, né? Eu tenho o Instagram particular, que é o kevin.fortes, e o meu Instagram profissional, que aí vocês podem estar lá perguntando, tirando dúvidas, ou também querendo atendimentos, ver preços. O Kevin dá muita dica no Instagram dele, pessoal. Sim. Muita dica. Sim, tanto que o vídeo pro próximo que eu vou postar, eu cheguei em casa e ainda fazer um vídeo, cara. Eu ainda tenho o canal da Home Church, que é a igreja onde congrego, que eu faço a parte de saúde lá. Então, vou fazer um vídeo sobre pães. Por que nós devemos comer pães integrais? Então, vou explicar a diferença do pão branco e pão integral. Então, eu ainda vou postar esse vídeo. Então, onde é @kevinfortes.nutri. Então, @kevinfortes.nutri. Aí você pode me seguir lá e tirar mais dúvidas também. Vai chamar lá no direct. Opa, Chama no direct, segue também. Estamos aí. Vou futuramente abrir um YouTube ainda, um canalzinho, mas um passo de cada vez. Mas vamos lá. Tem que sobrar tempo. Tem que sobrar tempo. Queria que o tempo tivesse lá 50 horas num dia. Queria, né? Opa, isso seria maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas a gente vai seguindo. Mas, mais uma vez, muito obrigado, cara. Obrigado aí vocês. O papo foi da hora, hein? Ter vindo aqui. Pô, tirando uma dúvida, pessoal, pelo amor de Deus, velho. Essa consultoria aqui é uns 5 contos, velho. É uns 5 contos. 4,5. Só pra trocar ideia. 4,5. Desconto pra mim, 4,5. Só pra preencher a folha lá, né? Exatamente. Então, curte aí, comenta, meu. Ajuda a gente. Compartilha pras velhinhas que não gostam do Laí. Quer dizer, que gosta do Laí, né? Do Laí Ribeiro. Aproveita aí pra pegar as dicas que a gente deu também. Então. Você que é gordinho. Então compartilha com a sua mãe. Pra gente que é gordinho aqui, a gente tá aprendendo. Bastante. Vários tapas na cara. E o pessoal que ficou as mensagens aí que mandou pra gente, a gente agradece também, né? Na próxima aí a gente vai. Vamos tentar fazer, sabe o quê? Com você e com outro rapaz. Com o Júnior. Tentar fazer o ao vivo, né? Projeto do ao vivo. Pode fazer ao vivo, porque aí tá. o chat explode, né, cara? Fresquinha. Foi. Tá fresquinha. E eu queria agradecer aqui o convite de vocês. Gente, a estrutura aqui é legal, cara. Eu até achei bacana, bonito também. O que eu acho mais legal, sabe o que é de todo mundo que vem aqui?
que fala da estrutura, né? Porque parece que assim, a gente vai chegar aqui e é aquelas mesas de bar, tá ligado? De plástico. É bom porque você imagina uma coisa. Entendeu? Acho da hora. Aquelas mesinhas de plástico, né? Que bate Olha, na mesa, quase cai tudo, assim. Foram 6 meses árduos pensando em como que a gente faria isso, né? Mas a gente conseguiu tirar do papel. Bom, parabéns aí, gente. Até eu vi o negócio do primo rico que eu tava dando uma olhada, só pra gente finalizar, que ele tá nos Estados Unidos agora, tá indo em umas empresas e tal. E ele falou, tem umas coisas aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, que eu falei, mano, que top, cara, isso aqui. Que ele fala muito disso de você tentar tirar um projeto do papel e não ficar só pensando, porque muita gente tem a boa ideia, mas não tira. Executa. Eu falho muito nisso. Eu procrastino demais de executar, cara. Tem coisa. E um exemplo, né? É questão do Instagram, cara. Eu pensava tanta coisa, mas não fazia a bodega do post, sabe? Às vezes só fazer o post, cara. Pronto. Aí eu tive que terceirizar pra alguém. E, ó, graças a Deus tá indo muito bem. Obrigado, Ive, pelo teu trabalho. Tô adorando. E Tem que trazer a Iva aqui. chamar aqui. Ivana é o nome dela. É Ive. Ivana. Eu chamo de Ive. E ela fez publicidade e propaganda no NASP. Então, às vezes é só delegar. Delega pra alguém pra estar fazendo e as coisas acontecem. Ah, saiu, não tá mais aqui, mas ele fala que a gente tem que ter projetos que saiam do papel, porque uma boa ideia no papel não é nada, né? E eu tenho um problema, cara, ao contrário. Eu tenho muita ideia. Sério, eu tenho muita ideia. Eu consigo executar as ideias, mas eu não consigo persistir na ideia. Saquei. Entendeu? Sei. Então, tipo, até hoje eu tava conversando isso com a Renata. Eu tenho a ideia, eu sou como se fosse assim, o combustível. Então, eu Você é o começo. motor de partida. Eu sou o motor de partida, mas eu não sou o motor que continua. Entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, eu tenho a loja, só que eu tenho a loja ali, mas eu já tô pensando em outra coisa pra fazer. Mas aí eu esqueço a loja. E aí eu quero fazer outra coisa, mas a outra coisa já não tá valendo mais pra mim. Eu vou fazer outra coisa e acaba não fazendo nada. Então, tipo assim, tu vê, tem essas... Não, eu tô numa parte da minha vida que eu tô assim, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. O que aparecer, eu vou fazer porque... Não, exatamente. Se for pra fazer isso, eu faço também. Mas assim, projeto novo na cabeça, vamos fazer, porque cara, eu falo pro Emerson, a gente, querendo ou não, a gente tem pouca idade ainda, velho. Então tá na hora de correr atrás, de trabalhar igual o louco, de perder noite de sono. Não, mas eu tô... Mas o que ele tá falando é você... Não é disso, não é disso. Não deixar de ter experiências, mas no caso é você tentar concluir as experiências. Exatamente. Entendi. Não adianta você começar um novo projeto se você não termina o projeto. Não. É que a minha dificuldade é começar. Então, A a minha minha dificuldade é terminar. Entendeu? Sim. Por exemplo, se a gente for parar pra pensar assim, o podcast, a gente começou. Eu fui o motor de arranque. Sim. Mas vocês agora estão sendo motor de continuidade. É o Porque tanque, eu é o já tanque perdi, do combustível. Em partes, eu já perdi um pouco do foco do que eu tava antes. Pra mim, agora o foco não é mais isso. Por isso que o bom é o trabalho em equipe, cara. De você não é uma ilha, cara. E por isso que é bom você ser casado. Sim. A Renata, ela me deu esse ponto de partida que, tipo assim, pra mim, é uma coisa que eu fico meio contrariado de aceitar que aquilo ali tá errado. Só que é uma coisa que vem com a maturidade de você, não, peraí, deixa eu pensar, vou analisar. Acho que ela tem razão, pá. Ela tem razão, vou olhar um pouco mais pra isso, entendeu? Porque projeto, mano, projeto a gente quer fazer tudo. Sim. Se você chegar pra mim e falar assim, ó, Wander, tem uma boa ideia, mas eu não consigo terminar. E o dizer não também É importante. é o dizer sim pra você. Sabe? Às vezes a gente tem que saber o dizer não. E às vezes isso que é difícil, ter o filtro necessário pra Eu isso. acho que hoje eu tô mais um pouco assim de... Depois do cacete que eu tomei dela, eu acho que hoje eu tô um pouco mais de dizer não do que dizer sim. Porque eu acho que eu preciso estruturar aquilo que eu já tenho. Sim. Tá ligado? E que é importante pra caramba. É importante. Tem uma frase que eu acho que foi no Game of Thrones, que é tipo assim, muitos homens conseguem conquistar reinados, mas poucos homens conseguem mantê-los. É isso mesmo. Eu acho que é muito nessa vibe. É igual Alexandre o Grande. Que ele conquistou um monte depois. Ele saiu conquistando os caras. Pô, volta lá, velho. Vamos consolidar Perdeu, aquilo lá. Não, ele ia embora.
Embora ia perdendo tudo, né? Sim. E eu só preciso fazer uma menção honrosa aqui. Vai. Aproveitar aqui. Pra fechar. Duas Fecha menções com honrosas. chave de ouro, esse programinha. Lembra que eu falei sobre o whey de beijinho? Lembra? O whey de beijinho eu ganhei da empresa que eu tô trabalhando, a Neso Consultoria. Legal. E aí o que acontece? Como eu não como chocolate, por exemplo. E aí eles deram de presente pra mim, como eu não como chocolate, me deram um whey de beijinho, cara. Eu quero dar um abraço aí, Pamela, obrigado. Pra você ver a criatividade, cara, sério. Tipo, eu paguei mal sapo. Não, prestou atenção. Prestou atenção na necessidade do empregado, assim, queria parabenizar. E também em São Vicente tem um local muito bom que abriu recentemente, que eu tô aproveitando aqui que eu vou falar para eles, ele vai ser mais público, mais views também, Legal. mas é mais barato empório, fica em São Vicente, é esse @ mesmo também, e aí você consegue comprar alimentação mais barata, bem acessível. Por exemplo, só pra gente fechar aqui, os hambúrgueres vegetarianos, que é R$14, lá é R$5. Caramba. Tipo, dá pra você ter muito mais acessível. É aquela mesma dos mínimos, alguma coisa assim? Isso, não é da mesma empresa, mas é tão barato quanto. Então, tipo, a unidade tá dando R$2,50, porque é um pacotinho de 5 reais vem 2. Então, fica muito mais acessível. Tá o preço do de carne? Do tradicional. Do tradicional, Do é isso mesmo. Nossa, exatamente. Então, eu queria fazer essa barato menção mesmo. rosa, Barato vocês aí estão pra ver o nosso Eu vídeo. vou lá. Pessoal, comprar. fica o recado. No recado. Quem quiser ir lá A pode... dica, pode meu, fica quem é a dica de vegetariano, caça. Aproveita lá. Fica onde mesmo, São Vicente? Fica perto da Presidente Wilson, não vou saber o nome de cabeça, mas perto da Presidente Wilson do... Aí eu passo depois o endereço pra vocês, passa lá, arroba. passa lá. A gente Mas coloca perto lá no Instagram pro centro, pessoal. Isso. Fica aí o recado, tá bom? Até a próxima. Semana que vem vai ter aqui mesmo? Não lembro. Boa. Não lembro. Vocês Vai serão ter o avisados. pessoal do casal lá do fotografia? Ixi, não sei. Não sei. Não, tá na dúvida não sei ainda? A gente vai estar acertando até semana que vem, vai ter outros episódios. Te agradece, nosso convidado. Obrigado. Um papo da hora. Legal Papo demais, bom, legal demais. bacana, a Mais gente um- entrou mais em um- várias outras coisas que não tem Mais um podcast muito muito assunto, bom. Muito conteúdo. muito legal. nada a ver, mas foi bacana porque a gente deu pra trocar uma ideia. Isso aqui Sim, que é o que é o podcast, assim, que é um né? podcast assim. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado e até lá. Vamos assistir uma NBA agora, né? Oh, boa. Tá jogando hoje agora o Golden State Warriors. Aí dá pra Então, colocar. Tchau pra gente assistir. Falou, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. obrigado.